Bem-vindos ao Channel do Apresenta Astro Lovers! E hoje uma noite muito especial com a Mariana Campos. Mariana Campos é minha professora de escrita celeste da Saturnália. Um módulo muito especial, algo incrível e maravilhoso, que eu conheci, uma pessoa mesmo muito, muito especial. Ou não seria ela ascendente de Aquário. Ela é amante da astrologia, mas também das letras, das línguas e dos estudos de literatura. Ela tem mestrado até nos estudos de literatura. É brasileira, vive no Rio de Janeiro e é professora na Saturnália, assistente do João Cunha. Eu conheci aqui em Lisboa em 2017, tive o prazer de a conhecer e de aprender com ela nas jornadas astrológicas de outono e depois nos cursos que o João e ela deram ali no Recio, ali na Academia do Recreio Artístico, se não me engano, mas já foi há 4 anos. Vou convidar a Mariana, Sol e Lua em Caranguejos, percebem? Cuida de toda a gente, dá cola de toda a gente, passa uma intimidade nas aulas completamente única. É, de facto, uma astrolover fora de série. E vou-vos convidar. Mariana! Espero que o Mercúrio retrógrado não faça das suas, não é? Mariana! Olá! Tudo branco, estou a ver tudo branco. Opa! Agora sim! Boa Tão linda! noite! Boa noite, estás boa? Tudo bem com você? Também. Finalmente, né? Conseguimos Finalmente. conectar. Sim, sim. Estás tão gira. Mercúrio. Eu tava aqui assim, Mercúrio, Mercúrio, ajuda nós. Já viste? Ave Mercúrio, que nos ajude, meu Deus. Eu tenho passado situações em que eu penso que enviei o mail e não mandei, em que desaparece o programa, em que a pessoa não entende, em que a pessoa interpreta tudo ao contrário. Olha, tem sido uma aventura. Estou ansiosa que chegue domingo. Ansiosa. Sim. E E contigo? O aí? Mercúrio não tem atrapalhado? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. E olha que eu sou Mercúrio retrógrado, eu tenho isso no meu mapa, percebes? De facto é lamentável, pronto, mas a vida é assim, não é? Olha, minha querida, eu venho-te fazer umas perguntinhas sobre ti, sobre o teu amor à astrologia, já sabes, não é? E Já então, a sei. minha primeira pergunta é: como é que nasceu essa paixão pela astrologia? Sim. Ah, essa pergunta é sempre super difícil, né? Porque eu Pois acho é, consegues que identificar o momento? Então, eu acho que sim, eu acho que sim. É, o momento com astrologia que teve esse O clique, despertar. não Ah, e é? tem muitas histórias legais, Alexandre, eu vou Ah, te quer saber contar. tudo, quer saber tudo. É, o meu clique, né? Ele foi durante o mestrado, então eu estava no mestrado de estudos de literatura, é, e aí comecei a acompanhar alguns textos da Saturnália. Eu já gostava muito de astrologia, todo mundo tem, né, algum interesse. Eu sempre gostei de Ah, todos sempre os gostaste? assuntos do Sim, mistério e das coisas místicas. sim. É, e tinha uma ideia da astrologia, acho que assim, dentro do senso comum, que todo mundo mais ou menos compartilha, e já é muito legal, né? E, e aí, bom, o que acho que deu clique mesmo foi o tipo de texto que eu encontrei na Saturnália, nas Ah, palavras do João. claro. São Então, diferentes, ali eu toda a tava. gente. Ele faz É, poesia, é a poesia do céu, completamente, já. é, Aquele é. lado, aquela E- vocação de historiador que ele deixou para trás, não é? Sim, e isso de ver o céu do momento e não o céu para cada Ah, signo. sim, sim, sim. Nossa, eu falei, ah, dá para fazer isso. Pois Então, é, assim, o é muito céu era a mais giro. inspiração. Sim. Sim, e aí o céu era a inspiração para uma escrita, né? E eu gostava de todos os tipos de escritas poéticas, assim, então, de repente, descobri um mundo cheio de imagens, assim, e falei, bom, quero conhecer o João, vou para Curitiba quando tem curso, e fui, e desde então, o Mas clique é foi longe, esse. não é longe? É É longe? longe, mas eu queria ir lá. Ah, sério? Foste para Curitiba? Mas como é que fizeste isso? Foste um dia? Não, não, não foi um curso Ah, anual.
Ah, não, era um curso que eu acho que foi uma semana. Uau! Uma Foste uma semana. semana para E, Curitiba. e como eu tinha alguma liberdade, porque meu único compromisso era com os estudos, então eu conseguia fazer meus compromissos dessa cidade. Então eu Ah, fui que para lá. maravilha! Uau! Eu já E estive em aí foi Curitiba. um grande clique, né? Que máximo! No Sim, Abacateiro. Eu sim. já estive em Curitiba, mas na altura não sabia do João. Mas estive lá a É, passagem. Sim. É muito mas a giro. gente Quer vai, dizer, eu vi pouco, mas. Que sim, máximo! mas a Então foi... gente isso vai foi quando? Em que voltar. ano? Em que ano é que isso. Vou, vou. Isso foi, acho que do final de 2014. No final de 2014. Ah, ok. Já, já tem um tempinho, Uau. não é Já tanto. tem, já É tem. 2014 ou 2015. Agora eu ia precisar Ou seja, o recapitular. João foi o primeiro e único professor de astrologia que tu tiveste. Foi? Sim, sim. Então, aí que Ah, tem uma história muito engraçada, que assim, minha mãe sempre gostou de astrologia e sempre teve ah, livros de astrologia em casa. pois. E aí eu descobri, Ah, Alexandra, pois. que As mães são realmente. as mães, minha É. mãe, Silvana. E aí eu Uau! descobri que quando minha mãe engravidou de mim, quando ela ficou grávida, ela Sim. se matriculou num curso de astrologia. Ai, que giro. Muito legal, né? Portanto, já Então, estudas desde a hoje gestação, não é? podia ser, né? Eu ia saber mais coisas se fosse. Mas ela sempre faz essa brincadeira comigo. Ela fala, Ora, né, depois João! dela Ora, per... João! Boa noite! Estamos a falar de João, ti! Quando é que a Mariana te conheceu? sim. E aí a minha mãe faz essa brincadeira, Alexandra. Ela diz que agora, né, poxa, agora a Maria é astróloga, né, trabalha com isso e teve toda essa coisa de repente, fazer disso a minha profissão, né, não é só estudar astrologia, é fazer disso de fato minha profissão. Então ela costuma brincar, que ela fala, então quando eu engravidei eu me matriculei num curso de astrologia e já era você pedindo, né, esses Exatamente, exatamente. estudos. Mas Então pois é, eu acho eu acho eu muito era. lindo. É lindo, é muito lindo mesmo. É mesmo. E não se sabe se não é verdade, não é? Os mistérios. É, Pode vai ser. saber. João! Olá, João! Olá, Olha, Margarida! João. O professor e a aluna. Olha que máximo, que giro, que história gira. Eu nunca tinha pensado numa coisa dessas, que maravilha. E foi o É João, muito quer dizer, tu legal. no Rio de Janeiro tinhas 50 mil astrólogos, não é? Porque eu sei que eles estão lá imensos. E foi o João, tinha o João em Curitiba, porque ele fazia. Não, eu percebo, eu percebo, eu percebo. Sim, Eu tenho a tentar sim, dá para explicar para o entender. nosso público, não é? Se bem que eu acho que Claro. é fácil de perceber se as pessoas forem ver a entrevista de há 2 semanas, antes da Renata. Percebe-se, percebe-se. Sim, Acho que se percebe. sim. Claro. E antes, na verdade, eu morava em São Paulo. Então, mas eu também via muito para o Rio de Janeiro, né? Eu tenho essa casa 3 movimentada. Ah, pois. Então, tô sempre viajando mesmo. Só O teu que, sol e lua estão em casa. Eu não cheguei a saber. Estão em casa. como? O teu sol e a tua lua estão em casa. Ah, elas estão na casa 6. Na casa Ah, 6. trabalho. Ok. Caranguejo tá lá. Serviço, sei que tu és assim. Aham. Que giro, que Sim. giro. Então, fizeste aquela semana, naquela semana que curso é que foi? Já agora, por curiosidade, o João só tinha tipo uma semana? É que o João tem. Era só, Ah, era só uma semana. é, Ah, já foi há imenso tempo. era um intensivo, era um Ah, choque, é um né? choque! É um, é um Era, shot! era Um um, shot! era um shot. Depois de lá você sai bêbada, embriagada pelo Ah, céu, assim. isso em Então, o 2014. curso Sim. em 2014, 2015, o curso era só de almúten. Ah, Então, o primeiro curso a gente preenchia aquela tabela, aham. Como e nós aí fizemos em tinha que estudar. Lisboa. Exato. Aquele curso de Lisboa foi o único curso que eu tinha feito na minha vida. Ah, que Assim, engraçado. mas foi bastante, né? O João está a dizer que ele é que é teu aluno. Que Ah! engraçado. Mas depois estudaste mais, o curso tem mais coisa. Ou foste tu com ele que fizeram mais módulos? Então, aí eu acho que tem várias coisas muito legais, assim, que, claro, eu acho que o João também estava nesse momento de montar, né, a Saturnália. A Saturnália já existia há muito tempo, como essa página, difusão da página da internet, né, já estava fazendo essa função didática,
Mas a gente não tinha ainda aqueles 16 cursos, né? Então, eu me lembro, Alexandra, por exemplo, aí fiquei, enfim, muito amiga do João, amiga da Maria também, fui mais vezes a Curitiba, enfim, era uma amizade também, né? Além de uma relação de professor e de aluna. E eu me lembro que eu falei, João, e esse negócio de previsão astrológica? Tomando um café da tarde na casa dele. Aí ele falou, é assim, ó. Aí ele abriu o programa e me explicou em 5 minutos como se faziam as progressões, as direções, as Uau! progressões secundárias. Aí eu, aí eu ficava assim, né? Meu Deus. Então, não foi em sala de aula que eu aprendi algumas das coisas, né? Era mesmo desse convívio. E acho que eu quis um pouco estar perto dele, né? Falei, nossa, essa pessoa sabe muita coisa, então. Nossa. E ao mesmo tempo também essa necessidade de ir montando uma escola, de estruturando, de fazendo mais Hum, cursos. Nessa época, na verdade, o João estava dando muitos cursos sobre o tarô furtado. hum. Você chegou a ver o Eu não tarô fiz. furtado? Depois foi tomar uns shots, diz ele. Não, mas É, eu não fiz isso. Não, eu vi. É um baralho do João, né? isso é. Mas eu nunca. Então tinha o tarô furtado, tinha o oráculo andaluz, que Isso também é com palitos de fósforo. Lembra dessa história? eu sei os nomes, mas eu nunca fiz nada. Não é? Nunca fiz. É, mas você vai fazer, a gente vai fazer junto. Também, também. Então tinha muitas coisas naquela época sobre oráculo em geral, e não só sobre astrologia, né? Então eu fui fazendo esses vários cursos, não eram todos cursos astrológicos, mas qualquer curso, assim, se o João desse um curso de como que pinta um quadro, eu ia lá fazer, porque ele deve pintar um quadro de um jeito que é interessante, né? Claro. Então foi mesmo de muita admiração também e um encontro, né? Um É. encontro meu com astrologia, né? Através da figura e das coisas que ele, da cabeça dele, né? De sanguíneo Sim. genial, assim, cheio de Sim, eu ideias. percebo, Muito eu legal. percebo, eu percebo, eu percebo. Eu percebo depois de vos conhecer. Na verdade, assim, às vezes foi-me a pensar, mas como é que aconteceu eu conhecer o João e a Mariana, não é? Porque tu vieste com ele, não é? Pronto, eu lembro-me dele dizer, leva a Sim, minha assistente, eu lembro. Mas o João, eu acho que foi ele que me contactou, sabes? Porque eu nunca tinha ouvido falar dessa tornada. Eu acho que ele me contactou. Ó João, estás aí? Eu acho que foi ele, sabes? Porque foi assim do eu não acho, não sei, eu já não me lembro bem, mas depois, claro, eu disse logo que sim, vem, que eu ia fazer as jornadas astrológicas de 2017. E sim, olha, a tua 13 graus diz que está a adorar. Encontra com o seu destino de astróloga. Encontraste o teu destino de astróloga. Mas foi assim uma coisa, e sim. depois foi realmente, opá, eu percebo. Pronto, eu percebo o que tu dizes, porque assim que a gente se conheceu, eu parecia que já vos conhecia há imenso tempo. É uma Sim. energia, pronto, é balança, é um amor, não é? Epá, mas é mesmo, de facto, especial, é mesmo especial. E eu adorei aqueles cursos que a gente fez, de estrelas fixas, progressões e de Almutran, cá em Lisboa. Sim, Foi tão bom, foi sim. tão bom, foi tão E bom. aquelas vezes em 2000, a história, como que eu fui, né, para Sim, Lisboa? Aí eu já estava, então, já a estavas com o gente João. já estava com o João fazendo alguns eventos em Campinas, a gente fez o mapa da cidade de Campinas, daí tem a poeta de Campinas, né, que morou em Campinas, a casa dela era em Campinas, a Hilda Hilst. Aí o João fez o mapa da Hilda Hilst. Eu e a Júlia fizemos o mapa da cidade de Campinas, que foi onde a gente se conheceu e onde eu nasci. E o mapa do time de futebol da cidade, que é um time que nunca ganhou nenhum título. Então, e aí então a gente começou a fazer esses encontros, eu, João, Júlia, o Bruno Lima na época Mas a também. Júlia, a Júlia também foi aluna do João e foi teu colega, é isso? E isso, eu encontrei a No- Júlia num outro evento, num evento que não era da Saturnália, e ela me viu com o caderno da Saturnália e falou: Ei, você estuda na Saturnália? Sim, eu também. Ah, E que aí a giro. gente descobriu. Olha, o É João está a dizer muito. Ponte Preta, não sei o que quer dizer. Ponte Preta é o time de Campinas, é o meu time de Ah, futebol. é o teu. Ah, Boa, boa. sim. Então, mas de E 2014 a 2017 não aconteceu nada a nível na tua vida com a astrologia? 2014 a então, 2017. eu acho que até 2015, viu, Alexandra? Então, o que aconteceu foi que eu continuei estudando, então o João foi fazendo outros.
pequenos cursos, foi montando os outros cursos, eu continuei em contato com ele, a gente foi fazendo esses outros eventos. Ah, João, estou pensando em escrever, né? Porque comecei a escrever sobre coisas, dá para escrever sobre o mapa de uma cidade, não só de uma pessoa. Então, naquela época eu estava no meio do mestrado, então eu estava muito ativa, Pois. escrevendo muito. Então eu escrevi muito sobre as cartas de tarô do João, escrevi sobre esses outros mapas de cidades, sobre uma epidemia que, olha, teve essa história também, que bom lembrar. Foi. Teve uma epidemia de febre amarela em Campinas. Ah, E todo mundo foi embora da cidade. Acho que sobraram assim, todos os médicos, até os médicos foram embora da cidade. a E sério? Campinas poderia ser a capital nessa época, capital de São Paulo, do estado de São Paulo. Era uma das cidades possíveis de serem. E aí, como a febre amarela, assim, colocou mais da metade da população da cidade enferma, né, doente, e em condições muito difíceis, aí Campinas deixou de ser. Então, é um mapa impressionante, assim, Alexandra, desse ano, que é tudo, 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 completamente tudo da cidade em exílio. Então, enfim, né? Por que eu estou falando aqui também desse época? Porque eu lembrei da epidemia, a gente está no meio de outra, né? Mas, opa, tá me ouvindo? Estou a ouvir, só estava a pensar Ah, tá bom, exatamente você o mesmo. ficou. Que, não, fiquei parada a pensar, meu Deus, já tinha havido, não tinha ideia que já tinhas vivido o que estamos a viver agora, não é? E depois vi os Pois é, coraçõezinhos da Fortuna Cana, que te adora. Fortuna Cana. sim, sim, Júlio, querido. A Então, Laura Berberto é da Saturnália. Lá, lá, também. A, eu não posso estar a olhar a para o contrário, senão, Filipa, senão fico a distraída. Filipa, tá todo mundo aqui. Então, Então, e aí eu acho que a gente não fez tanto curso, eu não fui fazendo tantos outros cursos nesses 2 anos. Eu estive em contato com o João, eu tentava fazer mapas, e daí a gente ia trocando ideia. E aí, olha acho a que Filipa Araújo, Filipa Bastos. sim. E acho que em algum momento. Ah, Alexandra, foi assim, lembrei que quando o João me fez o convite, eu estava ainda dando aulas de português, dando aulas de espanhol, então eu estava ainda muito trabalhando como professora. E aí o João me fez o convite, falou, Mariana, eu vou dar alguns cursos em Lisboa, e aí contou tudo das jornadas de Ah, outono. que Aí eu giro. Ah, pensei, meu Deus, eu preciso fazer parte disso, eu quero participar disso, mas eu não sim. tenho um centavo, eu não tinha assim R$ 1 para ir, né? Muito menos e €1, assim. E aí, o que eu pensei nesse momento? Eu já estava nessa altura fazendo alguns atendimentos, assim, num valor muito baixo, atendendo amigos, aquele processo, né, de Isso. começar. Subiste um E bocadinho e juntaste, foi? sim, e aí o João falou, Mariana, abra a agenda de atendimentos, faça quantos atendimentos forem necessários para você conseguir pagar a sua passagem de ida e de volta. Oh, tão E aí giro. eu Tão falei, simples, tão nossa, simples. e isso é muito bonito, estou te falando isso porque você tem participação também nisso, né? No fato de Mas não hoje fazia a também eu estar mínima como. ideia, não fazia ideia. Pois é, o fato de hoje eu estar como astróloga, né? Eu estar dentro dessa profissão e dessa área, eu amo viajar, claro, e estava apaixonada por astrologia, então o convite de uma viagem para aprender mais astrologia, na ocasião ia ter o curso do Froley, ia ter a jornada O com curso do tantos outros Froley, calhou tudo ao mesmo astrólogos. tempo, verdade. Sim. Pois Aí eu falei, foi tudo ao mesmo tempo. Foi eu tudo ao quero isso mesmo para tempo. mim. Mas Foi foi tudo ao uma mesmo feliz tempo. coincidência, Mariana. Foi uma feliz coincidência. E você tem Não, culpa também, pois é. Ficaste apaixonada pelo Froley, foi? Foi né? brutal aquele curso. Foi brutal. Sim, sim. Olha, a Não, e Júlia eu ia digo, adorar aquele curso. A Júlia. ia, sim. E aí, não, eu estou dizendo que você tem culpa não só pelo curso do Froley, você ter feito o convite para o João e o João ter feito o convite para mim, é o Pois destino, é, né, Alexandra? É o não fio do sabia. destino. É maravilhoso, é maravilhoso. E aí eu falei, então eu vou atender, eu vou perder o medo de atender, eu vou fazer. E Era a aí, tua não sei, motivação, fiz, era vir a Lisboa. Nunca tinhas vindo a Lisboa. fiz 30 atendimentos, 20 atendimentos, eu nunca tinha atendido tanta gente, peguei meu Ganhaste, dinheirinho,
E fui Ganhaste. para Lisboa, te conheci e Sabia, tudo não mais. sabia, não sabia. Eu já achava que tu eras Sim. assistente do João, porque tu estavas na maior, estavas na maior. Claro, a gente estava fazendo muita coisa junto, montando aulas, montando coisas, mas ali que foi o clique, 2017 para mim que foi a virada, sabe? Ah, não sabia nada disso. Não sabia. É, E tu fizeste ainda, foi muito especial, foi, as jornadas foi na gruta, não foi? Foi nessa que tu foste? À gruta. foi incrível, que lugar maravilhoso, a comida Pois boa, aquele, foi, né? Elizabeth. Eu Foi muito especial esses dias. Foram muito muito. especiais, muito especiais. Eu Muito. lembro-me, nós na Almirante Reis a tomar cerveja. Lembro-me. Sim, Mas eu tinha o meu filho pequenino, metade de mim estava lá feliz, a outra metade sentia-me um bocado culpada, porque ele era muito pequenino. O Santiago já tinha nascido, tinha 1 ano. sim. Foi na gruta, disse o João. Mas eu nunca mais fiz nada na gruta, sabes? Aquilo foi mesmo especial, porque depois a minha amiga já não mora lá e já não abre. Portanto, aquilo Aham. foi mesmo giro, pois foi. Então eu lembro-me, estou a ver. Foi tão giro. Foi Mas muito olha, eu marcante. fui um instrumento, sabes? Porque eu não me dei conta dessa importância, eu não me dei conta, quer dizer, foi muito especial também para Ah, mim, foi muito especial também para mim. mas acho que muitas coisas são assim também, né? A gente não, às vezes não percebe no momento que está vivendo. Eu não sabia que aquele era o grande momento que eu estava fazendo, né? Assim, uma Pois, exato, virada, sim, sim. né? Eu até achei que, na verdade, foi engraçado, porque depois até me senti um bocadinho mal e decidi propor ao João, o João fazer cursos, lembra-se? Arranjei aquela sala em Lisboa, na Baixa, porque me sentia mal. O Sim, João ter feito uma viagem tão grande e a minha recompensa pelas jornadas é muito simbólica, não é? E estamos a falar de uma sim. viagem do Brasil para Lisboa, não é? E então lembras que depois Uhum, acabámos por conseguir arranjar maneira, as pessoas adoraram, claro, nas jornadas, e sim, conseguimos fazer aqueles 3 cursos em Lisboa. Mas aquilo foi sim. inesperado, aquilo foi completamente inesperado, porque eu estava maluca com o Fraulein, né? Com 500 coisas para fazer, para preparar. Pois foi, meu Sim, João, foi você estava espetacular. fazendo muita coisa. Eu falei, meu Deus, olha essa mulher, E o quanta bebê coisa ela ali, eu faz. pensava, oh meu Deus. A sorte é que ele ainda não Sim. falava. Sim, foi na Baixa, foi na Baixa. Foi brutal, foi muito especial essa altura, foi mesmo muito Foi especial. muito, Eu muito. estava E mesmo conhecer tanta feliz. gente que também era da astrologia, outros astrólogos, assim, para mim era, foi a primeira vez, Ficaste. né, Eu foi a acho que também primeira estava vez. lá o Carlos Holanda e estava lá a Márcia Matos, não foi? E depois os portugueses Estavam, cá. Foi sim. maravilhoso. Ah, depois vocês Foi foram para o incrível. Porto. Pois foi, foram para o Porto, ter com a Isabel. Dar o curso Sim, no com a Porto, Isabel. exatamente. Não, espetacular, espetacular, espetacular. E para mim foi muito incrível, porque foi a primeira vez também que eu fui para a Europa. Eu acho que de toda a minha família eu fui a primeira pessoa a ir e aquela foi a primeira vez. Então eu também estava assim um pouco encantada por Sim, essa viagem sim, assim sim, continental, né, assim atlântica. sim. E eu me lembro muito bem disso. Então assim, poxa, era uma pessoa da letras e a gente estuda muito literatura portuguesa. Então quando eu cheguei ali em Lisboa e vi o Camões, a estátua, né, que fica lá Sim. no Chiado, eu Ficaste um... chorei. É a hora que Oh! o caranguejo não se esconde, né? Eu Exatamente, falei, o exatamente. Camões. Aí foi na casa do Fernando Pessoa, tem aquele mapa incrível, né, também na porta do museu. E aí também chorei muito lá dentro. Assim, porque eram dois mundos se É um encontrando, sonho, né? sim, é um Também o sonho. da Sim, literatura, sim, eu era sim. apaixonada pela literatura portuguesa Tu e de és? Tu repente és? eu sou. Hum. E, e aí estava junto de tudo isso a Foi astrologia. brutal. Ah, o Não João tinha lembrou que data. a Poema também estava no evento. A Poema Sim, a Poema eu Querubim. convidei, a Poema, sim, eu convidei Sim. e aproveitar. Ela organizou comigo o Froley, então eu convidei para as jornadas Isso. e fiz, Ela sim, fez a tradução simultânea. sim, foi ótimo. Que Ai, que maravilha, não legal, tinha quanta ideia, já estou sem história. saudades. E depois, na verdade, isso foi em 2017, não é? E eu acho que em Sim. 2018 ou 19, o João pede-me o favor de eu distribuir para os alunos dele o lunário. E eu reencontro não, porque eu não conhecia, a Carolina Turbali, não sei se sabes quem Eu é. sei quem é a Sabes? Carol. Ela foi ter comigo ao escritório e foi como. Pois foi ótimo. E ele está a falar da aula da poema, foi ótimo. E Uhum. conclusão da história: a Carolina estava apaixonada pelo João, das aulas, não é?
E ela olha para mim assim, Alexandra, pá, tu nem imaginas, eu adoro aquelas aulas. E eu pensei, mas como assim? Mas tu estás a fazer? Mas lá no Brasil? E ela, não, Alexandra, eu faço no Zoom. E eu pensei, não estou a acreditar que eu posso ter aquelas aulas por Zoom, sabes? Não sabia Sim. que havia a hipótese do Zoom. E eu pensei, meu Deus, é para mim, eu vou fazer também. Porque eu tinha ficado com o bichinho desde 2017, não é? Só que eu não sabia que era possível. Sim. Foi É, muito que a bom. gente queria que você viesse para o Brasil, daí a gente não fez curso Exatamente! online. Foi tão bom. E passou-nos tanto, sabes? Foi muito bom. Foi ótimo, maravilhoso. Eu estou sempre a falar de É, vocês. Sim, estou sempre a falar sim, de vocês. Eu tive muitas escolas, Mariana. Eu sou completa, sou língua censitária, né? Sou eu consumidora de sei. aulas de astrologia. Eu adoro. A Carolina fez uma aula com a Mariana. A Carolina, fez uma aula contigo? Sim, sim, Que sim. giro, pois. Pá, e de facto para mim, e depois é que há uma energia, né, Mariana, na aula. E a pessoa para tudo porque eu vou ter uma aula. Não é? Sim, Porque imagina, claro, eu acho que é preciso ter muitos. Claro, eu sou um pouco distraída, não é? A pessoa sozinha estudar, como tu fizeste, pelo que eu estou a perceber, não é? Andaste sempre a estudar, uhum. a fazer mapas Uma sozinha. parte. É preciso ter muita, muita coisa, muita garra. Não é fácil, Mariana. É mais fácil a Uhum. pessoa ou ter alguém que fala e tu ouves e deixa-te encantar, não é? Então eu adoro, Claro. eu adoro, eu adoro. Sim, Então, eu acho que é isso de presença de espírito, né? Estamos presença na de aula, daí tem espírito. essa coisa que é um pouco mágica mesmo, É eu acho, mágica, né? completamente mágica. E então eu tenho bastante experiência de várias escolas. Claro, o jeitinho brasileiro é sempre o jeitinho brasileiro, não é? Também é verdade. Mas É. não é só isso. É de facto essa coisa que tu dizes que o João é diferente. Ele torna tudo muito especial e ele fala, é poesia. Aquilo não é, aquilo é de facto é uma energia de peixiana, não é? E agora entramos no Sol em Peixe. É muita magia, muita energia Sim, peixiana, muita envolvência, muito. Tudo é especial, não sei explicar. é. Eu acho que isso tem Olha, a relação. olha a Filipa. O João e a Mariana são encantadores das É, estrelas. sim, Pois são, vocês são os dois. E o João foi muito, muito esperto e muito cutilante e visionário ao te convidar. Porque vocês os dois fazem uma dupla muito engraçada. E claro que agora há mais professores. E também conheci a Júlia, foi a minha professora de horária, além do sim, Froley e do Simão, né? Os meus professores de horária é a Júlia, o aham, Simão e o Froley. sim, E de facto ela é muito querida, apesar de ter adormecido imensas vezes na aula, mas eu gostei muito dela, gostei imenso. sim, E ela é de facto fabulosa e parabéns por ela ser a tua parceira da Luzeira, acho o máximo, acho o máximo. sim, Conta sim, também uma como é que amiga isso querida. aconteceu, da Luzeira, como é que aconteceu este projeto. Sim. É, bom, então, acho que por um tempo eu passei. Então, eu já estava fazendo atendimentos, né? Alguns desses anos que você perguntou, né? Falou, Mariana, o que que você estava fazendo nesses anos? Eu estava escrevendo na Saturnália junto com o João e com o Bruno, a gente estava dividindo os horóscopos diários. Eu Então, nunca a conheci o Bruno, prática. nunca É, conheci. o Bruno, você vai se divertir muito com ele também. É, e aí eu acho que só a prática de escrita já me levava, me colocava diante de dúvidas, É, coisas que eu não sabia. Então, assim, precisava de muita conversa entre nós para a gente conseguir elaborar uma coisa ali. E, e aí, eu acho que em determinado momento a gente precisou. Eu estava já trabalhando e buscando mais assim. Opa, apagou a luz aí? eu acho que foi em geral, sabes? Ai, pera, Ah, não sei, voltou. voltei. Eu acho que foi no sistema. Ficou giro, ficou muito engraçado, não foi? Ficou, ficou. Parecia que era Ai, meu Deus. madrugada já. É, Mas aí tá tudo bem. está tudo bem. E aí, bom, eu acho que eu precisava também de um lugar que fosse um lugar que eu cultivasse como uma espécie de canal, né? Como a gente tem aqui nossos canais de rede, da internet, no Facebook, no Instagram, para chamar também os clientes, né? Para ir colocando os clientes e as pessoas que estavam interessadas Claro. naquela leitura, principalmente porque a Saturnália estava, naquele momento, cada vez mais assumindo esse papel de escola, né? Então, São eu me coisas via mais, diferentes. Sim, são coisas diferentes. eu me via mais perto do João, que é como a gente está hoje, né?
eu estou dando aula, né? Participo da escola dando aula, vez ou outra conversando com o João, e daí a gente tendo ideias também do festival, de outras coisas. E aí a Luzeira, eu deixei ela para os meus atendimentos e para o meu trabalho. Mas dás aulas E por Zoom, no Rio. eu dou aula daqui pelo Zoom, estava dando aula em São Paulo, porque Ah, a gente tinha uma sede física em São Paulo, pois né? foi. Pois Uma é. escola também. Então, como não dava para o João ficar viajando sempre de Curitiba para São Paulo, eu fiquei mais próxima nesse momento da turma de São Paulo. Aí agora a gente vai, né? Acho que quando a gente voltar presencial, a ideia é ter turma presencial aqui no Rio, que a gente já teria, só que teve que ir para online em 2020. Tinha uma turma grande aqui no Rio, muito legal. E então a Luzeira ficou um pouco nesse lugar de consulta, né? De consultas, de atendimento, da minha prática ali de escrita. Com certeza, isso é uma coisa que eu não tenho a mínima dúvida, sim, Alexandra. Talvez aí seja um pouquinho dessa casa 6, né? Tão importante lá O do meu mapa. serviço, não é? Querer ser útil, o serviço, não é? E É, cuidares, e cuidares, porque é energia caranguejo, não é? Dares amor, alimento às pessoas, na paixão que tu tens sim, pelas estrelas, não é? Pelo céu. No fundo é sim, essa, estás a dar colo às pessoas todos os dias, não é? e eu sentia também, desde que eu comecei muito organizada, sabe? Eu costumo falar que eu não tenho nada em virgem no mapa, mas eu tenho a mãe em virgem, né? Exatamente como eu. Exatamente como eu. Eu também acho que não tenho nada em virgem, sou péssima, mas tenho a minha mãe virgem. Minha mãe é só Sim. virgem. Sim. Olha, mas diz-me E como a é que gente. aparece. Sim, a mãe é tudo. Como é que aparece a Júlia a participar da Luzeira, não é? Uhum. Então, aí, como eu já estava, né? Aí eu acho que eu consegui, desde o começo, eu não me atrapalhei muito e consegui organizar muito bem Sim. os atendimentos, as consultas. As consultas são outra sala de aula, né? Porque ali a gente tem dúvida, a gente tem que. Então, assim, é, disso, eu acho que de ir organizando as consultas, de fazer muito atendimento, eu estava de fato assim, parei, né? Parei tudo mais que eu estava fazendo. As aulas de literatura, as aulas de espanhol. Eu falei, não, eu quero ser só astróloga, fazer só isso. Sim, Então, me organizei para que isso fosse suficiente para me sustentar também, né? claro. E aí, bom, acho que fui ali colocando tanta energia e tanta força para organizar tudo aquilo que, que tomou um tamanho maior mesmo do que eu esperava, né? Então, eu mesma me vi com a possibilidade de abrir espaço para mais pessoas estarem ali colaborando. Às vezes eu mesma, com outros projetos e outras coisas, não conseguia atender todo mundo que mandava mensagem ou que faz perguntas ali, né? Pois, E estou a como a perceber. minha relação com a Júlia já vinha lá desde, acho que 2016, e a gente estava na mesma cidade. Então eu e a Júlia, a gente, todo final de semana, eu ia para casa dela tomar uma cervejinha, abrir um livro de astrologia, ficar Ah, conversando. era? Então ela já era a minha parceira antes de estar na Luzeira, Ah, não né? sabia, que Por giro. essa relação. Eu acho que tem um Claro, pouco isso também, né? Que é da relação de amizade, assim. claro, Tem, claro. a gente pode fazer contatos profissionais, eles são importantes, eles são tudo isso, Vai, mas vai esse ficar meu disponível. mas esse meu caranguejo, ele é do afeto mesmo, né? Então, assim, a Júlia já era uma amiga, A uma pessoa Renata querida. diz que tu és a mãe dela, que cuidas dela, que se vai falar sempre contigo, que se não fosses tu. É, Renata. Mas ela também fala muito do Sim. teu lado Capricórnio, que és muito rigorosa e Do aquário? Sim, sim. É, que a Renata é muito pisciana, né? Pois Então, é, às vezes pois ela é. tá lá, eu, amiga, volta aqui. Exatamente. Sim. É, esse tanto de amigo, né? Tanto amigo, tanta amizade Então também ficaste com mais nesse. tempo. A Júlia entra no projeto Luzeira já aquilo em andamento, acabas por conseguir respirar um pouco, não é? E dedicar Isso, mais a outros isso. projetos. E a Júlia, né, é muito estudiosa também e tem essa pretensão, né, tá construindo esse lugar de trabalhar como astróloga, mas ela também vivia então essa mesma angústia que eu, mas é possível se sustentar, né, a questão do sustento, da sobrevivência, Sim, ela é eu tão percebo básica, né? perfeitamente.
É. Então eu também, poxa, fiquei muito feliz de poder compartilhar e dividir, né? Então eu fiquei na Luzeira de 2017 a 2019, basicamente construindo, entendendo também aquele espaço. E aí em 2019 a Júlia chega e agora depois ela vai contar a parte dela, né? Mas dando Vai, spoiler para a na semana. sexta que vem. Ah, é o teaser. Spoiler, exato. Mas dando alguns spoilers agora que ela também é professora de literatura, é professora de português, então a gente assim, é muito parecido, né, com muitas Mas vocês coisas. E conheceram-se em aí Saturnália, não é? Ou já conheciam em Campinas antes? a gente se conheceu em um evento de tarô que o João divulgou, não tinha nada a ver com o João, mas o João divulgou e nós duas fomos, sem Que engraçado. perceber que a gente tá, enfim, Ah, essas coisas. que Sim. giro. E daí, como a gente era da mesma cidade, a gente conseguia se encontrar muito, a gente ficou amiga Fácil, fácil. rapidamente também. É. A gente se encontrou nesse evento, e aí, que legal, você estuda astrologia na Saturnália, tá, tá, tá. E aí a gente falou, vamos trocar o telefone e vamos tomar uma cervejinha no final de semana? Muito E bom, aí muito bom. ficou. Muito bom. Assim que faz amigo, né, Alexandre? Sim. E fala-me uma coisa, tipo, a astrologia para ti, na tua vida pessoal, claro, profissional, claro, mas assim, mudou a tua vida, tipo, algum evento, algum episódio, uma história que ela tenha sido Uhum. crucial para ti? Uhum. Eu não sei se é exatamente um evento, sabe? Um acontecimento. Claro que a gente fica muito observadora, É, né, do que está acontecendo na nossa vida e vai acompanhando as questões do céu. Mas o que mudou para mim de verdade, Alexandra, que eu acho que é bom, meu Amu tem é Saturno, né? Então tem essa visão de última esfera, de às vezes olhar tudo muito de cima, apesar de todo caranguejo, meu caranguejo fica escondido, né, do meu ascendente. Então, eu acho de verdade que o que a astrologia, as consultas, as histórias de vida das pessoas, dividir esse saber, né, compartilhar esse saber com outras pessoas, alunos e tudo mais, o que que isso mudou para mim de verdade foi acho que no sentido de eu me tornar uma pessoa mais tolerante com a diferença, porque essa coisa que a Renata fala que era muito saturnina, é que de fato eu tinha projetos assim, e aí eu poderia ir passando por cima das pessoas, das situações, sabe? Então eu acho mesmo que o que a astrologia fez, né, ensinando sobre o céu, sobre cada um ser de um jeitinho, ter o seu céu, foi mas nesse sentido de humanizar muito o meu olhar. é verdade, E, é verdade, e eu concordo. acho que é isso, assim. Eu já me peguei em muitas situações em que, antes de emitir qualquer julgamento, de fazer qualquer coisa dessa espécie, né, dos nossos preconceitos, que a gente tem tantos, né, de olhar e pensar: nossa, mas essa pessoa tem a história dela, é o caminho dela. Talvez ela esteja falando isso dessa forma, e o que eu sei? Né? Então, isso me colocou, mudou meu olhar mesmo para o mundo, para as pessoas, e eu acho que eu me beneficiei muito disso, sabe? Sim. Crescemos, não é? Então, Crescemos com as pessoas, com as partilhas, com. Sim, 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 é de partilhar o céu, de partilhar o destino com tantos outros destinos, essa coisa de entender que cada um tem sua história, tem seu jeito, tem os momentos, né? E acho que no âmbito mais pessoal, de eventos, de notar coisas na minha vida, é de entender os momentos duros, né? Entender que eles passam também, porque é sempre isso, né? Nas consultas eu falo: olha, você está no momento ótimo, aproveita porque passa. Olha, você está no momento difícil, fica tranquilo, passa, né? Porque depois. o Mas, céu é a mudança, né? A gente tem a nossa história, a gente tem lá o nosso mapa, nosso guia, né? Nosso roteiro celeste, mas a vida é feita de momentos mesmo. Então, nos meus momentos difíceis, eu soube ser, acho que, muito mais paciente, assim. E pois. nos momentos bons também relaxar e curtir. Não preciso me preocupar com o que vai ser depois, né? Então, acho que é estar no tempo possível.
né? Sim, E isso é muito bom. exatamente. Boa. O que é que tu dizes às pessoas que dizem que a astrologia é treta, que não funciona, que é uma crendice? O que é que tu respondes? Ai, Eu costumo responder, eu costumo falar de Fernando Pessoa e as pessoas ficam assim sim, um é uma bocado, boa. ficam assim um bocado atarantadas. Mas o que é que tu dizes aí desse Sim. lado? Falo dos Reis Magos É, também. Falo dos Reis Magos. Sabias que os Reis Magos eram astrólogos? E a pessoa fica é. desorientada. Não! Pois. Eu acho que eu não. Por um momento a gente, né, quando a gente está muito apaixonado pela astrologia, a gente quer assim defender ela a todo É. custo, né? Porque a gente descobre que aquilo é muito lindo, é maravilhoso mesmo. Eu me lembro de uma situação, eu nem era astróloga, eu nem estava estudando astrologia, mas uma pessoa me disse assim: Mariana, o que eu gosto é da casa em ordem, das coisas em dia. Se as coisas não estiverem em ordem, eu não consigo nem pensar, eu não consigo nem estudar. Então, assim, para mim a vida é prática, entendeu? Não tem esse negócio de astrologia e de mistério. Tu Aí eu disseste, falei: és virgem? você tem quantos planetas em Virgem? Claro! Aí ele falou: dois. Eu falei: então tá Ah, bom. exatamente! En- Exatamente! e- É Então, exatamente! É que eu tenho isso, eu percebo isso perfeitamente. Eu divirto-me imenso. Vejo a pessoa falar e disse: olha, pode perguntar, é que isso é conversa mesmo de gêmeos. E a pessoa é só de gêmeos, aconteceu-me no outro dia numa live da Carolina. É porque é maravilhoso, a pessoa vê se é, porque a energia é aquela, a conversa, não é? E é mágico, sim, é fabuloso, é maravilhoso. sim. E eu acho que também não é um sistema de crenças, né, que a pessoa tenha que acreditar, não é um sistema de verdade, é um sistema de interpretação, mas ele é pautado numa matemática, ele é pautado em outras coisas, então Claro, eu não tenho muito me preocupado com com isso, não é? quem. Pois, exatamente. É, Eu também já não me eu preocupo acho. tanto, mas sim, mas gosto sempre de saber, para ter mais trufos na manga, para se me perguntarem, não é? Sim, Mas, o o que o João me disse uma vez foi que, acho que era ele ou alguém que ele vai lembrar melhor, mas que quando a pessoa falava eu não acredito em astrologia, ele respondia e eu não acredito em céticos. muito E eu bom, achei essa muito boa, muito bom, muito né? bom. Que maravilha, É, muito sim. bom. Sim. Então, e E diz-me, aí, diz, Aí diz. acho que tem uma outra parte que essa eu acho muito legal e ela é muito difícil porque o nosso trabalho para ele ter uma precisão é muito difícil. De Muito, fato, muito. às vezes a gente consegue aprender coisas genéricas. Isso deve ser uma questão de saúde, mas a gente não sabe sempre onde que aquilo vai dar. Então, assim, mas uma coisa que eu tento praticar muito, assim, e por desafio, né? Eu me desafiando. Que às vezes, antes de uma consulta ou de um atendimento, eu pego um planeta bem angular, que traz uma questão bem nítida, aquilo que assim, ninguém vai ter dúvida. E daí, ou aquele evento, sabe, do Sol conjunto a não sei o quê, em uma progressão, confirmado. Eu pego uma coisa bem certeira, assim, A e agarrar aí a às vezes pessoa, não é? e daí às vezes eu começo o atendimento falando, nossa, mas 2015 foi um ano muito importante no seu trabalho, né? Muito Aí a pessoa bom. fica, ué, Como é que né? ela sabe? Sim. E Sim, às sim, sim. vezes que eu não faço isso, mas eu Exato. pensei em fazer e a pessoa confirma, eu falo, tá vendo? Eu deveria ter Exatamente. arriscado mais, né? Agarras logo a pessoa e está contigo. Porque é uma seca. Eu É, já fiz uma vez uma consulta com uma cética. Ah, pá, eu não. Ela queria que eu dissesse como é que ela ia viver a vida dela toda. É de loucos que eu não faço isso, eu não prevejo nada. É uma conversa, não, nem pensar eu ter essa é. responsabilidade sequer, não é? Não, E Xana, é eu o quero mais. saber os trânsitos todos este ano. Eu, mas como assim? Eu mando-lhe um e-mail do SolarFire ou do Astro.com, quer dizer, eu não sou uma máquina, não é? Que debita eventos celestes, para a Nossa Senhora, não é? Pá, foi horrível. Sim. Foi na altura que eu estava com o João e tinha aprendido imensas técnicas. Então apliquei-as todas. Profissão, posição solar, trânsito, profissões, tudo. Então aquilo ficou assustador, percebes? Depois eu queria mostrar que dominava para mim própria, para ela, porque era um ano, então eu queria mesmo. Pá, só que aquilo era de facto um pouco demais para uma hora e meia. Uhum. Mas eu queria muito, pensei, então, tenho que praticar, então vou fazer.
E ela, epá, e depois a pessoa quando sente que o outro não está connosco e que está a duvidar, ela perguntou-me, Alexandre, tem certeza que sabe mesmo astrologia? Epá, imagina. Eu pensei, isto não está a acontecer, sim, olha, eu ainda sou uma aprendiz de facto, mas acredito que eu já estudo há muitos anos. Isto nunca me aconteceu. É que realmente eu também já não quero fazer consulta consigo, sabes? Porque ela não estava comigo. Ela queria que eu resolvesse a vida dela. Ela queria que eu dissesse se o marido dela ia voltar ou não para ela. Se ela ia ter dinheiro ou não, porque ela era dependente do marido. Pá, isso é uma coisa que me ultrapassa. Eu não ia falar dessas coisas. Eu não tenho nada a ver com isso, não é? Uhum. Nós íamos conversar. É, Eu e não muitas gosto vezes desse, eu não gosto do teste. Eu não gosto quando as pessoas estão a olhar para ti e tipo, vamos lá ver se esta sabe alguma coisa. Aí já está tudo mal. sim, isso é muito chato. As É. pessoas que vêm de coração aberto funcionam de outro jeito. E acho que às vezes as pessoas também, elas nem tão. A gente nem sabe se está todo mundo pronto, né, para Pois. receber a resposta, né? E considerando que a gente seja de fato capaz de delinear ou conseguir alguma coisa dela, às vezes as pessoas não estão. Às vezes a gente, como astrólogo, também ainda não se sente preparado para uma ou outra coisa. Então é tanta coisa, Pois é. né? Olha o Mas Patrick também estava lá, né, no curso de é 2017. o Patrick, o Patrick. O Deve estar em Patrick é Portugal do Dharma ainda. Astrologia, não é? Acho que é. Sim, Pois. É. sim, a gente Mas se eu nunca mais o conheceu vi. Eu também. acho que ele já está, eu acho que ele já está no Brasil. Eu acho que ele já não está cá. Ah Mas lá, pronto, agora eu ele já já não já sei. dá notícia. Agora ninguém, falamos só pela net, não é? Já não. Mas acho que ele está Sim. aí, porque eu uma vez entrei numa live dele e disse olá e ele disse que estava aí. Ah, que Então, legal. ele está a dizer que sim. É. Então, e diz-me uma coisa: Uhum. para além do João, não é? Porque eu já tenho que fazer esta ressalva. Tenho que fazer esta ressalva. Sim. Ah, grande Patrick. Assim, por exemplo, o João fala muito do Noletil, não é? E como ele influenciou a vida dele. E há muitos astrólogos, não é? Então, a pergunta é: está no Brasil? Boa, boa. Uhum. A pergunta é: que astrólogos te inspiram, não é? Quem é que tu não tens no Instagram e que segues? Porque eu adoro perguntar estas coisas, Uhum. porque é uma forma também de eu descobrir novos astrólogos, não é? No fundo é isso. Claro, E eu claro, claro. gosto sempre de perguntar. É, olha, claro, né? Eu acho que nesse despertar, nesse da linguagem, é de fato o João, né? Que é meu professor e Eu disse, para além do João, para o além João do João, já sei. Para a Júlia fazer mesmo, para sim. além do João. Sim, eu acho, Alexandra, não são tantas pessoas que eu conheci, né? Eu conheci o Froley, e isso foi muito legal, foi muito giro, assim, conhecer Sim, ele, sim, ele é um personagem. principalmente porque teve uma empatia, né? Ele fez algumas perguntas na aula, eu me lembro muito bem disso, né? Que ele fez a pergunta que era, e se a energia solar, e se a energia elétrica acaba, para que planeta a gente olha, né? Para que vai testemunhar numa horária a energia voltando. E daí eu prontamente, né, um pouco assim, colérica, prontamente levantei a mão e falei, a Lua. Aí ele falou, mas explique seu raciocínio, né? Aí eu falei, ué, porque a Lua não tem luz natural, né? A luz dela é emprestada do Sol e a nossa energia elétrica é emprestada também de outras fontes de energia. Aí eu acho que, de certa forma, ele simpatizou, né? Assim, na hora que. E isso que eu acho muito legal, porque eu nunca estudei isso, eu nunca soube que era Lua. Mas é um Pois, então. pensamento analógico, né? Exatamente, o E- raciocínio astrológico, não é? Claro, claro. é, então, e isso foi muito legal de ver outro professor também, né? De ver outro astrólogo em aula. E eu fico sempre muito impressionada com como parte deles é importante a brincadeira. A astrologia É, horária, ela tem uma coisa de brincadeira pois também muito tem, legal. pois Ela é é, muito séria, pois é. ela e Não, talvez sim, até por ser muito categórica e muito séria, assim, né? Todas são sérias, mas é porque ali fica nítido, né? Tem uma coisa que acontece com o horário. é. Então, perceber o Froley ao vivo e conhecer ele assim foi muito, muito legal também. Acho que depois a gente foi até jantar, né? A Sim, gente foi jantar. epá, eu estive com ele sempre, não é? Portanto, É, você não sim, mas eu sei. acho, Fomos eu me jantar lembro aonde? Acho que disso. sim, fomos jantar, diz lá, ao restaurante, não é? Ali ao lado, Era um restaurante grandão. lá em Era cima. um que era, Sim, sim, fomos é, jantar, fomos. sim, sim. Então, foi muito legal conhecer o Froley. De fato, eu li muito o livro dele depois, e a astrologia horária
fez uma função muito importante. O João também conta essa história, que quando ele conheceu a astrologia horária, mudou, né? Porque daí você tem que responder uma coisa. Então, né? Então, por exemplo, aquela cética que te consultou, né? Do tipo, eu vou ter dinheiro esse ano? Vai melhorar minha condição financeira? Então você aprende a olhar menos e falar mais do menos, né? Assim, isso é muito legal. Mas é Então, completamente diferente, o raciocínio é completamente diferente. é Eu ainda outro, não mas eu, lancei porque eu sinto a responsabilidade e sinto que tenho que aham, mastigar ainda mais, sabes? É completamente sim, diferente. Mas eu tenho que sim, agarrar nisso, eu tenho que agarrar nisso um dia. mas o que eu digo é que o procedimento, né, o usar poucas coisas, olhar para menos coisas, assim, é econômico, né? E essa economia ajuda, porque senão é uma coisa de mercúrio, a gente fica ali com a cabeça, né, com muita informação. E é de Então, facto uma nesse, brincadeira, é ver quem é que responde à pergunta. A isso, Júlia faz então, isso, a Júlia fazia. A Júlia brincava com aquilo, era muito engraçado. Muito exato. E engraçado. isso que eu percebi, e acho que também considero o Crowley, né? Principalmente por isso, por ter, por poder conhecer a pessoa que assistiu a palestra, assistiu o curso dele, fez essa função, né? Então, assim, ele virou meu professor de fato, porque eu saí de lá aprendendo algo. Acho que isso que é um professor, né? Não é alguém que você fala, ah, é isso, essa pessoa é minha referência. Tipo, essa pessoa me ensinou algo, né? Isso acontece também um pouco na literatura, porque muitos, né, muito dos astrólogos que a gente lê por livro, né? Então, eu não sei, assim, mas vamos pensar nos nossos aqui. Quem que eu li muito no Brasil também Sim, conta-me. foi foi a Celisa Beranger, que Ai, ela é daqui do conhecia. Rio de Janeiro. Ela veio cá a Lisboa. Então, Eu conheci em é, 2014. Ela tem um livro muito importante para o sim, falar, não é? sim, ela tem Eu devia ter das comprado, não comprei. das progressões, tem o estudo da fortuna. Então, também, né, isso de Ela é encontrar muito boa. material. Então, foi um Eu fui a material uma aula dela, eu fui a uma aula organizado. dela na Expo, quando ela veio cá. Ai, que legal. Sim, mas ela tem um ar mesmo Então, saturnino. Não há muita conversa. totalmente, é outra É, história. é moda antiga. Eu fiquei assim É, um é. bocado, não é? Assim, E outra pessoa que eu não sei se você fez, você chegou a fazer o curso de História da Astrologia com a Angélica Ferroni? sabes que eu não fiz, mas eu fui à procura. Eu fui à procura no Você blog vai dela. ficar Não, eu maluca de quero fazer, eu quero, mas eu apaixonada. ainda não percebi. Tens que me mandar. Como é que eu compro isso? Porque eu já fui lá ao blog dela, Academia Celeste, não é? É assim? Barca Astrologia. Barca. Ah, não é Academia Celeste. Bem, é um curso que Não. agora tem Ah, circulado. a Academia Celeste é um grupo de estudos de Ah, porque eu história só da encontrei. ciência, Ah, então foi isso. onde tem muitos astrólogos, Ah, eu tem não muitas encontrei pessoas da essa coisa, porque astrologia. eu sei que é maravilhoso. Já me disseram que é maravilhoso. E eu quero comprar este Sim, curso. Sim, eu quero, eu quero. e vale muito a pena. E eu acho que a Angélica também, ela também é astróloga, né? Ela é profissional da astrologia. Ela coisas muito curiosas, né? Que eu acho que né? Por que que eu considero que a Angélica é uma grande professora de astrologia também para mim, ao lado do João, ao lado dos textos da Celisa que eu li também, porque eu gosto muito de história e quando eu entendi que compreender a história da astrologia me ajudava muito a ser astróloga. Então, quando eu ia estudar partes árabes, entender por que chamava árabes, por que antes era lote hermético, o que aconteceu nesses 7 séculos. Então, eu fazia aula, né? A primeira aula que eu fiz com a Angélica foi num espaço que ela tinha lá em São Paulo, que eu acho que era o consultório dela. E aí ela fez assim um monte de cartaz. Eu já falei isso para ela várias vezes. Ela fez assim um monte de cartaz que era uma linha do tempo da astrologia, desde o século da proto-astrologia, antes da astrologia, que ela é historiadora, Ai, coisa maravilhosa. até os tempos de hoje. Então, todos os declínios, as épocas, as histórias das traduções. Eu adoro isso. E isso me organizou muito como profissional da astrologia, estudante de astrologia,
porque hoje eu abro o livro do Lilly e eu sei quem que o Lilly leu. Aham. Eu sei quem que leu o Ptolomeu, então, todo mundo, né? Quem que leu o Ptolomeu? Todo mundo, né? Mas então você consegue acompanhar um pouco algumas técnicas, por que que elas estavam em alta, por que não, qual que é o contexto histórico. Então, eu realmente acho que É foi, obrigatório, não é? foi um Eu ponto quero de muito. virada para mim, É. assim, Eu vou, a compreensão da história da astrologia. Então, é muito aliviante você olhar falar do Fírmicos, falar do Ptolomeu, entender o contexto que estava ali, o que eles estavam buscando, tanta filosofia, tantas outras disciplinas, né, digamos assim, que dialogam com a astrologia, a filosofia, eu a estou, sabes que agora eu estou religião. no, eu estou na, sim, Angélica, eu estou nos grupos de leitura do Fílmicos. Eu fiquei em pânico na última aula, no último grupo, né? É, Porque ele é um maluco, o Fílmicos é um maluco, ele mata toda a gente. Então ele... agora o meu filho tem Marte em Aquário na 6. Marte em Aquário, não sei se é Marte em Aquário, é Marte na 6. Agora não me lembro, acho que não é Aquário. Agora não me lembro. Não me lembro qual é o signo dele. Pá, mas lá diz que quando a pessoa tem Marte na 6, morre de morte prematura, pá. E eu também, quando Não, tenho mas Saturno na 1, também morro. Não sei porquê. Ele mata toda a gente. o Diana, Fírmicos, o é muito Fírmicos, ele mata assustador. todo mundo. É. O Fírmicos é quase assim, né? Considerando que todo mundo vai morrer, eu vou falar como. Exatamente. Aquilo é um bocado hardcore, não vi necessidade dele tanto assustar as pessoas Sim, todas. A Filipe está-se a rir. Obrigado, João. Ó, João, manda para mim pelo WhatsApp, João. Ó, sim, João, depois a gente te eu quero o passa. Casimi, João. Eu quero o Casimi. Eu mandei-te uma mensagem no WhatsApp para ti. Isto é só um recado que ele está a mandar ele está a mandar o coisa dela. Barco astrológico. Sim, Depois eu fui ver o outro. Eu escrevi Angélica Ferroni e depois pus curso, não sei o quê, e fui parar sim. ao blog. O Academia Celeste é um grupo de pesquisadores Ela participa, que não é? estão dentro da universidade. Isso é muito legal também, né? Que estão dentro da universidade estudando, do ponto de vista da história da ciência, da filosofia, assuntos astrológicos. Então, é uma coisa que a Angélica tem como ela e outras pessoas que estão ali na Academia Celeste também, como, e eu adoro, né? Eu gosto desse estudo aprofundado acadêmico, assim. Claro. Então, eles Ai, são, Mariana. eu acho muito incrível que tenha esse grupo se constituindo também aqui no Brasil, sabe? De pessoas estudando temas astrológicos ou livros, né, Sim, astrológicos dentro da sim. universidade. É muito legal. Pois é. E a Casimir é comigo. Olha só, estou a dar aulas de astrologia e eu falo maravilhas da Casimi e elas estão malucas. E eu disse: eu vou falar com o João, não sabia que era contigo, porque tens que me mandar, estás a ver? Elas querem. É Sim. maravilhoso, aquilo é maravilhoso, não é? É, a É gente uma tem algo. Bíblia. Como é que tu fazes? a ge- Mandas-me para cá? Como é que é? Isso. A gente te envia, a gente vai Eu estou a falar enviar. do número um. Eu sei que já está quase a sair o 2, mas eu A- estou a falar do um. Isso. A número um, a número dois vem Aquilo daqui é a pouquinho. maravilhoso, aquilo é maravilhoso. Até serve para praticar o Sim. inglês. Eu tenho um bocado de dificuldade no inglês astrológico, não sou. Já tive uma pessoa Uhum. que me queria que eu fizesse uma consulta em inglês e eu, ai, consulta em inglês, acho que é um bocado à frente. Não é Sim, que eu, olha, pronto, mas não fiz, preferi não fazer. Porque ainda não sim, domino, quer dizer, sei lá, sabes? Acho eu, então é bom. A Casimi também tem essa mais-valia, está traduzida em inglês. É ótimo, lês a primeira sim. versão em português e depois lês em inglês, é ótimo. E a outra vai ter, essa número 2 vai ter em inglês também. Ah, ainda bem. E você falou isso, eu lembrei de algumas coisas também, né? Isso dos astrólogos e das pessoas é, que são referências, né, assim, pra gente. Ah, Claro que tem muitas exatamente. pessoas que são importantes e que são referências além dos clássicos. Eu estou olhando aqui para minha prateleira, que tem os livros, né? Mas. Vocês têm de É, encaminhar para o Froley. Ah, é? Queres que eu te mande ao Froley? Eu posso mandar um para o Froley. Isso, verdade, Posso verdade. mandar? A gente envia quando tiver a dois também, vai ser Está muito bem, legal. está bem. E, Diz. e aí eu lembrei também, Alexandra, tem duas pessoas que eu leio muito dos astrólogos que estão aqui, né, trabalhando, vivos. Um é o Chris Brennan. Claro, Poxa, muito legal o trabalho dele, né? claro. Incrível, assim, Sim. incrível.
e, e o Claro. outro é o Benjamin Dykes, Ah, que ok. que foram alunos do Zoller, né? Então, o Dykes eu gosto muito, O porque Dykes é é isso, americano, né? não é? É americano. Ah, eu acho que é. Eu acho que é. Então ele tem. Eu conheço os astrólogos por livros, né? Mas vocês têm Por- tanta Porque coisa eu boa não. e astrólogos É que eu não. brasileiros. Pois é, mas Dá eu não vontade de ir ao ficava. Brasil comprar tudo. Tudo. Eu não frequentei tantos cursos, eu não fiz tantas coisas assim. Eu fui direto, Mas eu estou acho a que é. falar dos livros, não estou a falar já dos cursos, não é? Ah, sim, sim, dos livros, tem Olha muita coisa A Filipa boa. está a dizer Abu Machado pelo Dykes. É incrível, é muito legal. Uau. Em Então, inglês, eu Filipa, acho que não? isso. Em inglês. Abu Machado, yeah. É inglês, é inglês. Pois. Isso, né? Eu acho que Para é ti é esses. maravilhoso, Mariana, sempre a andar. Inglês, espanhol, português. Tão bom, não é? Não, eu Sim, sei, eu sim. também estou apaixonada. Eu estou nessa. Eu estou a adorar. Por mim, se eu pudesse, já estava a falar com a Andrea. Estava a dizer, ouve lá, mas quando é que é o curso do Manilo? E ela, terça-feira às 7. E eu, pá, mas agora, eu queria, percebe? E por mim, só que tenho família, não é? Não posso andar nisso, não posso. Tem mais um monte de coisa. Mas é maravilhoso, Sim, porque se não é assim na aula e nestes grupos de leitura, a pessoa não estuda, porque há sempre qualquer coisa, sabes? E era o que dizia o sim, João, o facto de haver uma aula parece que é um momento sagrado, ninguém vai ter a coragem de dizer ou de me interromper. Estás a perceber? É um momento mágico e sagrado e uhum. respeitado. Enquanto se eu disser assim, agora não ia falar comigo que eu vou estudar astrologia. Tá bem. Ai, Alexandra, estás. Agora se eu disser, tenho uma aula com a Mariana. Já ninguém fala Não, comigo. é muito. Tem uma coisa de estudar com as pessoas que é muito boa, assim. Vou te É. dar um exemplo. Eu nunca costumo fazer mapa eletivo. Não tenho prática, tenho alguma leitura, não tenho prática. Enfim, a gente conhece os conceitos e depois consulta livros para reiterar, né? Reiterar, ver se está tudo certinho. Mas essa semana escreveram para a gente na Luzeira. Ah, vocês podem fazer uma eletiva? Aí depois, outra pessoa, vocês podem fazer uma eletiva? Falei, nossa, que legal, as pessoas sabem o que é eletiva. Isso só já é assim uma Já grande é conquista, verdade, é muito fixe mesmo. né? Uhum. E elas escolherem fazer, enfim, um investimento, investigar o céu, de uma coisa que é importante para elas, e É não só o ótimo. próprio mapa, é lindo. É. E aí eu pensei, bom, vou dizer que não faço. E daí eu disse a Júlia, Júlia, em vez da gente dizer que não faz, vamos estudar a eletiva juntas e fazer juntas? É muito melhor a dois. E aí a gente estudou. Eu estou a adorar É, trabalhar com a Filipa. É muito melhor. É muito melhor. Há um estímulo, não é, é? E nós agora tentamos fazer imensos sim, projetos maravilhosos. Brandon e Dykes, estudiosos e honestos. Também gosto sim, deles. Claro, João. sim. Sim, é fabuloso. Não, é verdade. E estar assim, olha a Júlia! Júlia! Está aí a Júlia! Chegou. Tão bom! E é de facto extraordinário. Acabaram por fazer a eletiva e sabes que eu faço muito eletiva para as minhas amigas quando sou madrinha de casamento, porque escolho o melhor momento. Ah, E consegui, safei-me. A minha afilhada ainda está. As duas estão casadas. As duas ainda estão, eu uhum, já não, mas elas estão. É muito sim. importante. Eu fui casar-me com um quadrado cósmico, imagina. Pá, eu sabia, a cruz cósmica, eu sabia. Mas não tive hipótese de negociar a data, então. Mas pronto. Então, vamos ver, né? Mesmo assim escolhi ser sol em touro. Mas mesmo assim não deu. Ascendente Muito leão e sol em bom. touro, mas não deu mais. Aquela cruz ali. Aham. Mas era o dia que eu era crente de Monserrate, eu sou crente de Monserrate, da Virgem de Morena de Barcelona. E Ah, então é? eu queria prestar uma homenagem e pronto. E já não queria esperar Bom, mais anos, já tinha esperado muito tempo, sim. então já não. Pronto. Mas eu sabia, eu É, casei com o mapa, eu sabia o que é que me podia acontecer e aconteceu. mas é do seu casamento agora? Agora já É não esse? é, sim, 2014, sim. Aham. De Não 2014, é de entendi. agora, não é de agora, é o 2014. Aham. E Ah, de tá. facto correu mal, depois apanhei com o Urano em touro e com o eclipse na casa 7, pronto. Não é? Mas pronto, é Pronto. giro a pessoa perceber o que é que lhe aconteceu, não é? A pessoa percebe, Sim. percebe tudo e já estava mesmo. E mesmo do bebê, eu lembro de antes de estar grávida, três professores meus disseram-me, três diferentes, coisas diferentes.
a Luísa Zancotta, a Isabel Guimarães e o João Medeiros. Disseram, não estamos mais a É. engravidar. E eu pensei cá para mim, eu sei! Mas eles, à maneira deles, tentaram me dizer, ai, olha aí. E foi muito giro porque engravidei. Foi bom, foi muito giro. Sim, Muito engraçado, sim. sim, foi o máximo. Justinho. É maravilhoso, não é? Isso é falar da horária que salvou o meu filho. Eu sempre falar a mesma coisa, que o Simão para mim é ele e a Sofia Maravilha, porque eu fiz horária na hora do almoço, depois do curso, apanhámos uma manhã inteira e depois eles quiseram praticar. Eu estava super grávida. E depois a Uhum. verdade é que a horária, eu pensava que ia nascer no dia de Natal, 24 de dezembro. A Lua, né, o mapa da De horária, quando que o Santiago, de que dia que o Santiago é? 5 de dezembro. 5? Sim, porquê? Uau! Não, é porque você falou que ia ser no Natal, né? Pois, mas foi a horária, querida. O Simão fez a horária na hora do almoço no restaurante chinês. E toda a gente, eu achei um bocado estúpido. Quando tu achas mesmo que vais ter a ser mãe quando o médico te diz que vais. E eu andava numa luta com o médico porque ele queria agendar e disse: doutor, desculpe lá, é contra a minha forma de acreditar, sabe? Eu não tenho o direito de escolher o mapa do meu filho, o mapa natal. Eu penso, esta aqui, mas é tão sagrado, Aham. é tão importante. É quem ele vai ser, compreende? E ele só dizia, Alexandre, eu trabalho noutros sítios, eu queria muito fazer o seu parto. Vamos, por favor, combinar, porque eu não posso sempre. Eu trabalho numa clínica em Lisboa, trabalho em Cascais e aqui, que era ali na Reboleira, eu não estou aqui sempre, eu não vou poder. Oh, doutor, eu sei, eu também queria, não é? Eu também queria muito. Repare, não quer mais do que eu, não é? Só que é a minha forma de viver. Como é que eu. Quem sou eu? Quem sou eu para decidir a hora que vai nascer o meu filho? Se bem que eu não tenho Claro. nada contra quem o faz, porque eu acredito que as pessoas são um instrumento. Aquele médico e a pessoa deixando, no fundo, o universo sabe o que é que está a fazer. Mas eu sei um bocadinho Sim. e acho que É não tenho sobre esse direito. você, né? Pois, Era a sua exatamente. vontade. Sim. Então eu nunca fiz, ele sempre ficou furioso. E eu sempre disse ao doutor, é uma espécie de religião, uma espécie de crença, não é? Eu não me vou sentir bem, não, eu quero que ele nasça quando o universo disser que é para nascer. Mas eu estava convencidíssima que seria lá para aquela altura, 24, era 24, estava planeado. E o Natural. Simão falou que ia ser um pouquinho antes? Na hora do almoço, fazem um mapa. Eu lembro perfeitamente, aliás, eu mostrei à Júlia. Eu tenho isso no grupo da horária, porque a Júlia depois quis ver. Eu disse, Júlia, aconteceu-me isto, foi surreal. A horária para mim, pá. E eu vou estudar isso, porque foi que mudou a minha vida, não é? Conclusão, a Uhum. Sofia vira, só Sandra, não é nada a 24, a lua está a 2 graus. E eu olhei para ela e pensei, oh Mariana, não, Sofia Maravilha, por favor. Pai, eu achei aquilo um bocado, você não está à espera, não é? Uma barriga gigante, já estava de 7 meses ou 8. Ele nasceu com Uau. 37. E depois o Simão disse: bem, o problema não é nascer dia 2, Alexandre, tens de preparar porque vai de facto ser uma cesariana. A Lua faz o primeiro aspecto com Marte. Olha, eu olhei para o Simão, pensei, estão os dois loucos, percebes? Mas eu pensei: espera, isto é astrologia. Eu é que posso estar louca. Fui para casa muito aflita porque isto era dia 23 ou 26, percebes? Era passado 4 dias, eu não estava Uhum. preparada. Porque é suposto fazeres Uau. a mala do pai, a mala da mãe, a mala do filho, comprar as coisinhas que eles obrigam tu tenhas. Aquilo é pior do que um curso superior. Tens que levar muitas coisas contigo para a mala da maternidade. Eu não tinha feito nada daquilo e pensava que tinha um mês pela frente. Pensei, olha, pelo sim, pelo não, eu vou comprar as cuecas descartáveis, vou comprar as fraldas, vou comprar aquelas bodegas todas, o coisinho para a mama, vou comprar aquelas porcarias. E ainda bem, depois acontece, às vezes coisas tu não. Pois, para mãe, primeira viagem, tu não percebes mesmo nada do que é que pode acontecer. Mas, por exemplo, eu Uhum. precisei mesmo pôr montes de tretas, porque o leite não se. Enfim, não interessa nada. Foi mesmo importante fazer a mala maternidade logo, diga a seguir ao curso de astrologia horária. Porque o bebê, quando arrebentaram as águas, a 2 de dezembro. Só Uau. que ainda não acabou. Ainda é muito pior, Mariana, porque não fui uma arrebentar as águas normal. Uma pessoa, primeira viagem, não sabe. E mesmo as que Aham. já não são. Que existe dois tipos de arrebentar as águas. Há ruptura alta e ruptura baixa. O clássico dos Aham. filmes é a ruptura baixa. Então sai a água toda e a pessoa sabe que vai ter bebê, não é? Mas eu não. Eu Aham. estava a conduzir e foi ruptura alta. O que é que acontece? São pinguinhas que tu não das conta. Senti uma coisinha, mas eu também não percebo nada, né? Não, aquilo é a primeira vez, a pessoa não percebe nada. Senti umas Uhum. pinguinhas, foram umas pinguinhas, mas não saiu a água toda, assim, umas pinguinhas. Mas eu fui para casa e disse: ai, vê lá tu, aconteceu uma coisa, não sei o que é. E E você eu, lembrou do mapa na não fui hora? eu que lembrei, foi o Paulo que lembrou, o pai da criança. Disse: lembras-te de hoje? E eu, porque ele já estava
São 6 anos ali, a Uau! astrologia, ele ficou convertido, não é? E eu, sabes que é hoje? E eu, não, hoje é dia 2 de dezembro. E eu, dia 2 de dezembro! Dia 2 de dezembro! Fomos para a maternidade. Fui para a maternidade, fui gozada, sabes? A médica nem sequer fez o exame da televisãozinha. Pá, que é Uhum. obrigatório para ver se tu tens líquido ou não amniótico. É fundamental. Não fez. Fez lá umas coisas e olha para mim e disse: Alexandra, isso é urina, filha. Assim com ar, como se eu fosse uma parvinha, sabes? Eu nem lhe disse da astrologia, nem disse, não ia achar que eu era maluca. Conclusão da história, Mariana. Mandou-me para casa e disse que eu não sabia a distinção. Eu fiquei furiosa, eu não gostei nada dela. Liguei ao meu médico e disse: doutor, eu estou muito preocupada. Eu não fui dizer da astrologia ao meu médico, senão aí. Mas eu disse: estou muito Quase! preocupada. Assim, porque não, eu acho que até disse: doutor, eu acho. Vou dizer uma coisa: a astrologia, acho que disse, porque ele já sabia. E ele sabe o que é que ele fez com isso. Está preocupada, é a astrologia, bora lá, quer ir lá, são 11 da noite, vamos? E eu, doutor, 11 da noite, de inverno, vamos. E fui Uau! outra vez para a maternidade, segunda vez no mesmo dia. E ele Aham, confirmou que eu tinha tido a ruptura alta, mas disse que aquilo fechava, quando o organismo é sábio, e fecha, cola outra vez. E eu no sábado ah, tinha um evento, se não me engano, de jantar de Natal da astrologia, tinha bem, 20 ou 30 pessoas para celebrar, naquele sítio, olha naquele sítio onde a gente foi, da aham, Elizabeth, da aham, gruta, mas lá na gruta, lá dentro. E eu fiz, aham. e no domingo fui para o Dr. Google, escrevi lá, ruptura alta da bolsa. E depois apareceu a coisa pior do mundo, não é? E eu pensei, nossa, isto é muito perigoso. Aparecia septicemia, o bebê pode morrer, não vai respirar, não vai ter líquido. Olha, Uhum. no dia a seguir apresentei-me na maternidade e já não saí. O bebê estava em muito esforço, foi muito complicado. Tentaram provocar o parto, não dilatei e foi cesariana, às 11h52 da noite. Ai, olha só. E onze h só não. 52 então foi no dia 2 ainda. Não, querida, mandaram-me embora. Eu No depois di... voltei. Na Ah, sexta-feira, no dia 2 outro de dia. dezembro, eu fui 2 vezes mandada para casa. Depois aproveitei e fiz o evento de astrologia, que eu tinha para aí 20 ou 30 pessoas para receber, para jantar de Natal. Dia 3, porque eu já fiz o jantar de Natal Uhum. naquela altura com medo, na altura do Natal não poder, não é? Então fiz um bocadinho mais Minha cedo. nossa, você estava fazendo esse monte de coisa, Sim, Alexandre. eu quase nem Não me conseguia, para essa quase nem me lua. conseguia. Eu tenho Marte em Carneiro. Ninguém para a lua em Sagitário. E Marte em Carneiro. Sim, Marte Conclusão, Carneiro. no domingo fiquei no Dr. Google, domingo dia 4, e fui, depois ainda fui ao tribunal fazer uma escala, porque era dinheirinho, né? O Alexandre dizia, mas eu não aceito isto, ou vamos agora para a maternidade, se tu achas que é realmente importante, não vais para o tribunal. Assim, mas tu és parvo, eu fico lá, não faço nada, se tocar o telefone, eu dou às minhas colegas, e ganhamos os 78, é muito bom. Depois ainda fui à minha mãe almoçar, porque eu sentia que ia ser, não é? E eu tenho fome, eu sou touro, não é? E já não saí Uhum. mais, já não saí de lá de maternidade nesse dia, fiquei internada logo. E já estava o bebê muito mal, graças a Deus que estava bem, mas podia ter corrido muito mal. Já não tinha Sim. líquido amniótico nenhum e o bebê estava em esforço, não tinha. O bebê não pode, tem que ter líquido. Já não tinha. E eu não me apercebi, naqueles 3 dias, eu não me apercebi que perdi, não me apercebi, porque aquilo é às pinquinhas. Tu sentes E assim um bocado. A horária era quadratura com Marte? A ah, Lua? A Lua não me lembro. Carneiro? Não me lembro. Uhum. Ah, Mas está depois eu tá no peço grupo, para está Júlia. no grupo, Tá no sim. grupo. Sabia que fez. Legal. O primeiro aspecto era com Marte, agora não sei se era quadratura. Não sei, não me lembro. Uhum. Não Não, fixei acho que isso. não. Uhum. Não fixei. Mas foi Mas a Lua estava brutal. do Carneiro? Eu só vi que era 2 graus. Ah, tá. Não, não fui ver isso. Mas por acaso é uma Uhum. boa ideia. E vou ver também, não me lembro. Já foi há E alguns anos. A Lua do Santiago é qual? Claro, é claro. Aquário. Claro, tem que ser aquário, super referência. E é a lua exatamente no mesmo grau e no mesmo signo que o meu pai. O meu pai também tem sol em aquário, sabias, Mariana? Ah, olha Só só. que é ascendente carneiro, sim. Não, o Santiago é muito à frente. Aliás, eu gravo todos os dias os 2 minutos no céu e o Santiago diz: mãe, vai lá, vai gravar os áudios, eu vou ficar aqui a ouvir-te. E papa aquilo tudo. Ai, que... Adora. E já diz: mãe, eu sou de Neptuno. Agora resta saber Ah, se sou eu com os meus áudios, se eu influenciei ou se realmente ele é de Neptuno. Eu já não sei nada, não é? sim, Tudo é sim. possível Às agora com vezes esta nova era da Aquário, tudo é possível. é. Mas é de facto, pá, é brutal, estás a ver? E esta história, para mim, pá, eu conto esta história. Alguém diz, a astrologia não funciona. Olha, eu vou-te contar uma história. Uhum. Santiago está bem de saúde graças à astrologia, tá? Pá, é de facto... Sim.
Pá, Mariana, É, eu ia ignorar os sintomas, porque aquilo não dá para perceber nada. São umas pinguinhas. Eu ia ignorar. Eu ia acordar a sim, 24 de dezembro. Não, um bocadinho antes, porque depois lá mais para o final da gravidez és claro. obrigada. Não, mas não dá para saber o que seria depois, né? Eu acho que tem isso, né, Não, Alexandra? Que depois que a gente se dispõe a ouvir o oráculo, é isso, não tem como não ouvir, né? É a coisa da consciência, né? Mesmo assim, bom, eu recebi, considerando que, enfim, o oráculo seja ótimo, maravilhoso, como Simão e uma Sofia, né? Melhor ainda. Mas eu acho que é isso, né? A partir do momento que a gente escuta aquilo participa da para nossa sempre. vida, É, né? É uma participação mesmo. Isso é tão comum, né? As pessoas, quando a gente faz uma consulta com o nosso astrólogo, astróloga, quando alguém faz consulta com a gente, fala: Olha, teve um momento do meu ano em que eu lembrei muito daquilo que você. Né? É uma presença mesmo, é uma é, coisa que assim, não é uma interpretação, não é um dado, não é só achar uma data, é uma presença é, que você deposita, é alguma outra coisa, né, assim, é. que E às vezes, eu não sei se acompanha. te acontece a ti, mas a mim às vezes acontece, eu digo, porque olho para uma coisa e não digo, sai, e depois não me lembro do que eu disse, não me lembro. E passado uns tempos a pessoa diz: Alexandra, eu não me esqueci daquilo que tu me disseste. E eu Uhum. não faço ideia de nada, não faço ideia. Mas para a É, pessoa aquilo foi. É eu acho incrível, não que é? comigo é muito doido, porque às vezes talvez seja essa natureza de lua, né, lua cancerianinha, Pois, recebes domiciliada, imensas na, intuições. na, na casa 6 porque eu Pois. atendo uma pessoa e daí eu não lembro. Assim, eu consigo hoje fazer o exercício de me desligar muito rápido daquele atendimento, mas depois de um ano, 2 anos, quando ela volta, às vezes eu lembro tudo de novo. Ah, Assim, sério? tudo, tudo, tudo. É, Uau. tem isso, assim, de às vezes lembrar muita coisa, assim. E quase parece que não passou um ano. Você começa a história, então, aí teve isso, O daí. que é que Muito aconteceu? doido, Né? né? Tipo, e agora? O É, que é que aconteceu no ano passado? Ué? é. E É todo mundo verdade. conta muito, é muito legal, né? É, é Eu maravilhoso. tenho isso, assim, eu acho que isso também é coisa de câncer, sabe, É. Alexandra? Que é, A ligação, desde ficas, que eu, ficas ligada emocionalmente à pessoa, né? E a pessoa é como se fosse um filho, cuidas dela como se fosse um filho, não é, é? eu acho que não tanto isso, assim, que eu tive que aprender a me desligar, isso foi importante, mas eu tenho tudo anotado e eu tenho muitas das Tens. consultas gravadas. Então, eu tenho meus cadernos desde o meu primeiro atendimento. São um Uau, monte de caderninhos onde eu estudei todos os mapas, estão todos ali. uau. Então, isso é muito legal, porque quando a pessoa volta para a consulta, eu posso abrir, vocês consultam em 2016, daí tem o caderno, daí tem o que que ela me perguntou, Mas isso é quais que eram os aspectos. incrível. Isso é incrível. Por isso que eu falo, mãe em virgem. Essa Uau. mãe virgem fez, teve alguma coisa assim. E eu acho que essa coisa de ter arquivo, sabe? Porque eu fico Eu muito me tentei fazer imaginando. isso, eu tentei, eu tenho um verde para homens tenho um verde para mulheres e um roxo para homens, acho que é assim, um azul para homens. E separei. Epá, mas depois tenho lá o início, 2016 também, mas já não consigo, não consigo. Estou a gravar no Zoom, agora gravo. Sim, Para a pessoa sim. ficar e para eu também ficar, mas é como esse espaço. Uma coisa que eu acho muito legal, por exemplo, de gravar, claro que eu não vou deixar todos os áudios gravados, eu deleto, né, depois de um tempo. Mas quando eu atendo algum caso que tem uma estrela fixa e tem uma história muito importante com ela, aí eu guardo numa outra pasta do computador. Eu falo, um dia, quando eu já for uma Mariana mais velhinha, saturnina de verdade, eu vou me sentar e fazer a anotação dos estudos de caso, dos acontecimentos, e, sabe? Com a minha própria experiência. Uma das coisas que eu acho que é o mais legal, assim, que eu fico mesmo pensando, sabe? Um dia ter o caderno do estudo de casos, assim. Sim, sim, Tem sim. tantos casos legais, né? Ai, é maravilhoso. Minha linda, olha, antes de acabar, só queria te agradecer, pedia-te para mandares uma mensagem para os Astrolovers e eu vou buscar ali o carregador que eu estou com medo de. Esqueci-me de trazer a bateria, sabes? Vou só Tá buscar, bom, mas faz uma mensagem para os Astrolovers.
do mundo. Tá bem? Do Vou buscar mundo. para ti. Tá bom, vou te esperar um pouquinho aqui. Olha o gatinho. Passou num instante, eu nem sei que horas são, não faço ideia nenhuma. Eu também não sei. Ah, tá mais ou menos É? na hora. Eu perco a noção do tempo. E agora o Instagram tirou o. Não sei se aí tens, mas eu não faço ideia há quanto tempo é que estamos a conversar. Tiraram as horas. Ah, olha só. Dá jeito, eu não sei o que é que eles tiraram. Dá muito jeito, não é? Sim. Já estou bem, já estou Então tá bem. É que bom. não me lembrei. Estava cheio, então não achei que não precisava de carregar, sabes? Uhum. Deem dicas de livros de astrologia Dicas. que vocês gostam muito, muito, muito. Sim, nossa, eu tô há um tempo para fazer isso. É a Ai, Lana, né? adoro, A adoro. Lana. A Lana, Ana Luzeira, eu prometo. Pois é. Aqui publicamente, com testemunhas, que eu vou fazer essas dicas de livros. Porque é isso, né, Alexandra? Eu não consigo simplesmente postar a foto de um livro e falar leiam, é muito legal. Eu tenho que fazer uma Tens de fazer uma resenha, eu tenho crítica que falar literária, claro. o Sim, que você vai encontrar nesse livro que você não vai. E eu tô com bastante sim. livro aqui agora, tá muito legal. Tô gostando da biblioteca e tô também descobrindo ela aos poucos, porque é muita coisa, então não é tudo que eu li na íntegra para saber dizer, né? A Claro, gente vai lendo às claro. vezes uma outra coisa que dá Consoante jeito. o tema, claro. Mas livros de astrologia que a gente gosta muito, é... deixa eu pensar. Um livro que seja acessível e que seja inspirador. Bom, eu acho que nessa história do. Ah, eu vou pegar um livro, tá bom? Vou mexer o celular. Vai lá. Vamos Eu dar vou com também buscar você. aqui um livro. Aí eu vou mostrar um, então vou pegar aqui na biblioteca. Vou Eu gosto mostrar muito deste, eu um. leio várias vezes. Mas este é português, não é? Tu Ah, compraste? Diário de uma. Não, não É da conheço Lisões esse. Cote, é maravilhoso, maravilhoso. São Sim. contos também como vocês fizeram, não é? Por signos. Ela é gêmeos, Uhum. não é? Ela é brutal, ela é brutal. E é maravilhosa. E eu gosto muito. Eu aconselho para quem começa, porque a pessoa fica rendida, sabes? É ela a falar crónicas da vida dela, ou da história do mundo, ou da história de Portugal, ou whatever, Ah. e mete astrologia. E a astrologia Uhum. explica aquilo. Eu fico encantada, Sim. encantada. E aí, Obrigada, qual que era? Alana! Que bom, coisa boa. Pois há livros maravilhosos. Eu sou maluca pelos vossos livros, não é? Pelos livros todos brasileiros. Sou maluca, não é? Sim. Claro, a Ah, Bíblia, não é? A Bíblia, a tratar das esferas, claro, evidente, não é? Mas esse é muito bom. eu tenho este aqui, agora estou a ver se domino mais a Bíblia das Estrelas Fixas. Ai, eu até peguei esse, ó. Mas eu vou deixar. Você já está mostrando das estrelas fixas. Ai, Esse é porque importante. é maravilhoso, sim. Depois tem este Olha, também, gosto tem. muito, também é português, que agora estou a usar para a rubrica dos astrolusofamosos, não é? Aham. Com imensos portugueses, 100 portugueses famosos, muito giro, muito giro. Sim. Tô vendo aqui que outros Este é que do Carlos tem. Holanda, que ele deixou cá em Portugal, Trânsitos. Eu lembro dele Tu lançando e lembras dele? Ele assinando esse lançou cá. livro. Exatamente. Que ia, Exatamente. esse daqui é muito legal. Então, assim, eu separei alguns. Vou Mostra falar, lá. né? Já que a Lana perguntou assim, eu já vou fazendo um pouco minha lição de casa. Vamos por ordem de, mais ou menos, de período também. Ó, vou colocar, como que eu faço? Vou colocar aqui, eu mostro aqui, né? Então, tem esse, você tem essa versão, Alexandra? Do Tetrabiblos, do Ptolomeu? Não tenho. Ela é, ela é muito legal, porque essa daqui é da Academia Celeste, duas pessoas da Academia Celeste. Mas Então, eu vi isso lá. o que eles fizeram? Vou virar aqui até um pouquinho a câmera. Parte do livro, ó, tem o original em grego, Devagarinho, devagarinho. Sim. o original em Eu grego, baixei, foi o e é, PDF, não é igual, pô, não é, acho que não é igual. é, e O aí o que PDF, eles têm, que giro, eles organizaram em tabelas. que giro. Então, é o Tetrabiblos traduzido para o português, estudos organizado em tabela. Aí eu tenho dois livros que eu não imaginava, mas que são o do Manilho,
Aí esse daqui está em espanhol. Que A tradução é do Demétrios, que aqui fez um papel muito importante de traduzir os livros para o espanhol, alguns. E outro manilho. Esse daqui, você vê que ele não chama astronômicas, então eu não entendi no começo que era o mesmo livro. Ah, eu mesmo. Então, os dois são os Que astronômicas do manilho. maravilha. Ah, não sabia. Aí, tem dois. E aí tem o do Bonatti, Ah, que cheiro. que esse é muito legal, que esses são da Biblioteca da Carlota. Mas esse é de cara ou não? Essa da Sul não é portuguesa? É a portuguesa. Ah, exatamente. Arranjaste cá, foi? Ah, eu comprei aí, e aí paguei Boa! o frete, um tanto caro, mas eu pedi Ah, muitos livros, então valeu a pena. muito bem. É, Mas mandaram para aí ou foi esses. quando estiveste cá? Não, foi ano passado que eu comprei. E foi para aí, pelo correio? Foi? Veio. Ah, que Aham. máximo. Está bem, está bem. Agora não tá muito bom por causa da moeda, né? Pois agora está A moeda não difícil. vale a É, está pena. difícil. Olha, claro, claro. Aí, Eu Alana, tenho o esse. antigo. Eu tenho o antigo. Ah, é? É, tenho a versão anterior. Esse é o tratado, né? Que é da Helena Velar e do Luiz Ribeiro. Ah lá, olha a outra versão. Eu comprei em Então, 2011. como um guia didático de Sim, é organização, ele é maravilhoso. maravilhoso. É A maravilhoso. gente usa ele na É, escola. claro. E aí tem um traduzido pela editora Globo, que é uma editora daqui do Brasil, da história da astrologia. Olha, não sabia nada disso. Desse professor, eu acho que ele é professor numa universidade da Alemanha, acredito que seja astrólogo também, Uau. é professor de história. E esse livro foi dica da Angélica, quando eu fiz o curso com ela pela primeira Uau. vez. Sim. Como ele não está mais disponível para compra, nem sebo você encontra mais, nem como livro usado. Então, nesses casos, eu dou a dica de que é possível encontrar o PDF. E tem toda a história da astrologia aqui por um professor, por um texto muito legal. Uau. Esse é Maravilhoso. incrível. Então, ficam Uau. as dicas de alguns, né? Olha que Alguns máximo. deles. Aliás, eu vou começar a pedir às pessoas dicas de livros. É ótimo, giríssimo. É muito legal, Alexandra. E daí vai É, compartilhando, né? O que você gostou é. nesse livro e tal. Muito giro. Não, já me tinham Sim. pedido também. Só que é preciso realmente é As pedir pessoas. pessoas pedem, É, porque é difícil ler esses livros muito antigos, né? é. Mas eu acho que para Olha, conhecer sabes um que eu pouco agora esses são legais. apaixonei-me por um astrólogo brasileiro. Não foi só por um, são Um- vários. uma- Eu sou fã. Mas estou assim mesmo muito fã do Valdemar Falcão, que tem um livro incrível que eu comprei em e-book. Conhece o Valdemar Falcão? não conheço. Pá, ele é brutal. Não. Ele é de uma É. sabedoria, de uma simplicidade, sabes? Ele é músico e é astrólogo. Que Pá, legal, que legal. e ele fez um livro muito giro que é se quer aprender astrologia com pressa, assim uma coisa, agora não me lembro bem. Eu comprei e-book, está lá no telemóvel. Só que é assim, se for livro, a gente vê, a gente abre, a gente toca. É e-book, eu esqueço-me que tenho livros em e-book, percebes? A pessoa não. Sim, eu também. Eu já pensei, vou comprar um Kindle e não sei o quê. Mas não é a mesma coisa. Não tocas, não levas, não vês, não coisa. Não é? Porque agora é tudo Uhum. e-book, e-book. E é muito mais barato comprar os votos todos em versão e-book para cá, para a Europa, né? Porque os votos são É, caríssimos cá. E os nossos para vocês também são caríssimos. É uma pena. Nós temos sim, que conseguir, Mariana, fazer um intercâmbio, sabes? Temos que conseguir. Não sei como é que se vamos fazer sim. isto, mas eu gostava muito. Eu mando para A aí gente, os eu portugueses. viajo para Lisboa, você viaja para Curitiba, faz o intercâmbio. Exato. Olha, menos em mim, tá aí. Eu também gostava de ter todos menos em mim. Exatamente. Vamos fazer isso, Mariana. Olha! Vamos fazer isso. Vamos, porque eu acho que é muito importante, sabes? Não, Mesmo. é verdade. Eu acho que quando a gente for fazer alguma viagem ou algum encontro, tem que fazer assim, eu vou levar um livro, eu vou levar uma encomenda de 5, 10 livros para você, e quando você vier para o Brasil, você traz 5, 10 livros, e a gente coloca na biblioteca da escola, da Saturnália, e deixa disponível, porque isso é muito legal, Muito, né? muito mesmo. É muito importante. Pá, é mesmo, porque vocês têm uma forma. Pá, pronto, vocês têm imensa literatura. Eu sou maluca. Eu lembro-me que eu comprei bastantes quando fui a São Paulo em 2010 a um casamento. E eu fui à livraria Saraiva e eu fiquei horas, horas.
Era só livros de astrologia, Uhum. porque vocês têm imensos nas livrarias. Cá é uma cena meio Tem maluca. muita Ainda é coisa. um bocado off aqui em Portugal, não é uma coisa normal. Para estar na FNAC, por Sim, exemplo, não é, infelizmente, não é, percebes? claro. É uma Mas eu pena. acho que uma coisa que é difícil ainda, né, assim, e que Pois cada que vez está digo. acontecendo mais, é ter a tradução dos clássicos. E nisso, o trabalho da Carlota em Portugal deu um baile, assim, né? Porque, poxa, ela traduziu, né? O Astrologia Cristã do Lilly, ela traduziu quase todos do Morin, Deixa-me ver se eu do tenho Morin. ainda. É este? É muito incrível. O Carmen Astrológico do Doroteus, o Abou Ah, é este? Alcaide. Eu só tenho Aham, este. Foi ela que fez? é, ela traduziu. Então, assim, essa Ah, mulher, né? O João que me apresentou e falou, a Carlota já faleceu, né? Mas é uma coisa assim, eu o não trabalho, sabia. a contribuição dela para a astrologia em língua portuguesa, eu não teria condição de ler esses livros, né? Assim, em Pois, português, sim. ao Boa Caiade. Então é Mas ela muito não incrível assinou, mesmo. Carlota, ela não assinou. Ela não assina, ela coloca as iniciais do nome Ah, dela quando coloca. Misteriosa, né? pois é, pois é. Sim. Olha, não tinha ideia que era da Salaço. É. Não, eu sempre que vejo no E OLX ou em qualquer lado, eu compro. E olha, e isso é muito engraçado, porque eu fiquei muito curiosa com esses livros dela, que ela tem na, nas primeiras páginas, ela escreve guarda o silêncio e o silêncio te guardará. Então, sabe esse lugar do respeito ao mistério da astrologia e do veja bem esse livro que você está recebendo agora? Ele contém muitas, está sabe? Eu acho está isso lá no tão livro. legal. É, E está lá ela no coloca livro. isso e ela coloca isso só numa frase assim, né? Ela assim, mas a mim está em espanhol, sabes? A mim está em É, espanhol. guarda o silêncio, é. E le Proteja o silêncio silêncio te e ele vai guardará. te proteger, né? Não, eu acho que isto é francês. Garde le silence, le silence de garde. Eu não sei se é francês. Tu é que sabes. Olhe, guarde. Bom, se for do francês, é Garde, garde, não sei. garde le Le silêncio. é que se fosse papel É, é L. é, L é, silêncio, né? Não, não é em espanhol, isso não é em espanhol. Então só pode. Bem, não sei o que é que será. É garde. Bom, vamos descobrir. É maravilhoso. Epá, não, é maravilhoso, é maravilhoso. Adoro. Enfim, aí Mariana, tem tão bom. tem muita coisa na biblioteca daí também, né? Eu acho que é uma dica, assim, para quem quer ler os clássicos mesmo, poxa, É. Eu por Portugal acaso é. imprimi, sabes? Imprimi um bocado de fleiro. Imprimi o coisa. Uhum, Pá, mas é que estamos sim. confinados, não é? Enfim, eu queria para ontem, porque estar ali no computador não é a mesma coisa. Pá, eu realmente sou velha, pronto, acho que. Ah, precisa fazer anotação, né? É! Sim. Sim, se bem que eu estou zangada com o Phoenix, percebes? É muito forte para uma mãe, muito forte. Máquina 6, não, não pode É ser. sim, é sim. Mas acho que é isso, né? Eles O faziam que me o do conforta filme. é que o Phoenix mata mesmo toda a gente. É mesmo isso que me faz pensar que, pronto, É, ele tinha é. uma certa humor negro escorpiónico que apreciava logo em Uhum, particular. É fleiro, uhum. é fleiro. Mas É pensando bem, complicado ler o filme. Marte é o planeta dos acidentes, não é? Na casa 6 na saúde, acidente, sei lá, olha, nem quero pensar nisso. Sim. Não, não pensa nisso. E de qualquer forma, ele está em júbilo também, né? Mas, É o júbilo dele também. Então, eu acho que quando a gente vai ler o Fírmicos, a gente já precisa de fato ter algum preparo ali, porque tem muita informação, nem tudo se verifica de primeira, assim, né? Eu acho que. Tem muita coisa do tipo. De histórias de príncipes, tem esse contexto, né? Porque você vê que as pessoas estão preocupadas se o sucessor, de repente, ali de um rei, de um imperador, né? O filme que sei o quê? Século IV. Se ele vai, se essa família vai prosperar e tal. Então, mas tem outras coisas que é interessante observar e colocar ali, é porque não é uma condição única, né, Alexandra? A gente vai ter planetas em dificuldade, mas ele não vai falar todas as condições que podem também aliviar aquele planeta.
Então, de repente, um trígono com Júpiter, ou um Júpiter na casa 10 espalhando benefício sobre aquela... Então, assim, essa que é a nossa questão astrológica mesmo, né? Exatamente, tudo é relativo, não se pode dizer assim, não é? Não se pode. Sim. E aquele mapa, de certa forma, você mesma falou, né? Que a condição de nascimento do Santiago, ela foi delicada. Pois Então, foi. e aquele mapa... Isso é muito legal, porque tem uma aluna na escola, não sei se você conheceu a Raquel, ela é parteira. Então, olha que legal, a gente está Ela conversando. faz do mapa de nascimento o mapa do parto, é? Esses dias ela me escreveu e falou assim, porque ela está estudando astrologia e ela faz partos, ela acompanha todo o processo de gestação dos partos. Então, esses dias ela me falou, Mari, eu acho que talvez eu esteja fazendo a pergunta errada. Eu não vou estudar o mapa do nascimento, eu vou estudar o nascimento do mapa. Eu fiquei, você Uau! descobriu! Porque aquele mapa é o que está acontecendo naquele momento, é o mapa de evento. Pois é, O evento, né? Que é uma é, coisa que o João sempre brinca também, o mapa. O nascimento é um evento, é uma eletiva do mundo, né? exatamente, é. É quando o mundo escolhe. Então, se já tinha alguma história, né, assim, da delicadeza do nascimento, né, da vinda do Santiago, essa delicadeza e esse Pois, cuidado vai estar posto ali. E isso, pois é, né? pois E é. aí toda a obra, ela é muito maior do que isso, né? Mas eu acho que é um registro também. Isso Pois é. acontece às vezes. Já aconteceu de ver mapas em que Saturno tinha um papel muito importante com a Lua, estava muito no alto, e intuitivamente eu fiz a pergunta, perguntei, o parto da sua mãe, né? O seu nascimento foi muito lento? Foi demorado? E a pessoa, nossa, foi muito, esse foi um grande problema, foi uma coisa muito difícil. Então, é aquela hora. E, inclusive, por muito tempo, quando eu não sabia, quando eu tinha muito medo de fazer atendimento, de falar da vida de alguém, eu me remetia para aquele momento. Então, eu imaginava que eu era astróloga, presenciando o nascimento. Então, aí eu acho que é essa hora que minha lua em câncer também participa, né? Então, eu sempre fazia era uma meditação antes de atender. Eu me imaginava, então, se a pessoa nasceu de noite, eu imaginava como que é o hospital à noite, como que é a janela, se ela nasceu no hospital, como que tá, qual que é a história, o que está acontecendo naquele momento, como a mãe está se sentindo, aí a gente tem os significadores da mãe, se o pai está presente, quem... E quando eu fazia essa meditação, Alexandra, assim, eu entrava na consulta, parece que, porque é aquele mapa e é aquela hora, Pois é, né? é. Então, eu fico arrepiada, eu fico tudo... É Porque é incrível. muito bonito. E É. é esse momento, né? Era o seu momento, era o seu mapa daquele momento, e o seu momento é o mapa dele também, né? Sim, 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 sim. Eu tive Então, muita sorte, eu não tive medo nenhum. Fui muito bem tratada e aconteceu uma coisa maravilhosa. Para já ninguém estava naquela clínica porque não era famosa, era muito familiar e eu adorei a ideia. E depois, como foi, não foi aquelas luas certas, não é? Não foi nem na lua nova nem na lua cheia, ou seja, havia para aí uma ou duas só grávidas, num corredor gigante. E uma coisa muito gira que uhum. aconteceu foi que eu tive para aí uma equipa de 9 pessoas só para mim e puseram música. Ah, claro, que toda a gente a dizer, por favor, vocês olhem todos para o relógio. Tudo. Oh, Alexandre, por favor, eu não quero que a anestesia me todo o discernimento. Então toda a gente assim, é mesmo maluca esta aqui. Sabe? E toda, Alexandre, 23h52, tudo. Eram muitas pessoas, sabe? Mesmo com anestesia, não Sim. sei o quê, mas epá, aquilo é um momento de facto maravilhoso. E eu senti-me muito amada e muito cuidada. Puseram música, sabes? Puseram Michael Bublé e ele tem Neptune 7. A música para ele adora música. E eu agora Ah, pensando no mapa dele, estava aqui a pensar como ele adora música e como para mim foi tão importante ter a música, sabes? olha que lindo. É incrível. E a música faz parte da sua vida, né? Pá, A as pessoas dança. terem essa delicadeza, sabes? Tipo, numa coisa fria, gelada. Eu sentia-me tipo carne no talho, porque depois não vai sentir as pernas, não vai sentir. E a pessoa não sente. Depois sente o corte, né? A cesariana tem aquele impacto. Mas como é o nascimento de uma criança? Quer dizer, eu nunca tinha feito outra coisa, foi a minha primeira experiência de cirurgia.
Pá, mas depois o bebê vem e sai e começa a chorar. Eu não me lembro mais de nada. Quem lá saber se estou a ver? Pode ser dos hábitos e tens aqui uns ovários muito giros. Pá, eu só queria o bebê, sabes? E com a música, o bebê, depois o bebê passa tipo celeste, o céu, sabes? Porque nós estamos deitadas lá na maca, né? E o bebê vem pelo ar a chorar, todos brancos, cheio daquela coisa que eles têm, né? Aquela coisa. A Aham. chorar, a chorar. Pá, é mágico. E com a música, é perfeito. O ambiente tornou-se aquilo hostil, né, do hospital, aquela coisa cinzenta, metálica, né? Mas com a música, tornou-se mágico. E de facto o Santiago tem Neptuno na 7 angular. Muito fixe mesmo. Agora Muito pensando fixe. assim, vou começar a olhar para o mapa dele de forma diferente. Como eu vivi o parte dele, vou de facto Não é pensar nesse incrível mapa. Vou pensar pensar. assim? É muito É, lindo. É. E foi uma festa. Ele tem Sol em Sagitário. Foi para mim, foi uma benção enorme, uma benção. Bem, então imaginei eu Uhum. a tarde inteira a tentarem dilatar e eu a começar a perceber que de facto o Santiago tinha ter nascido ou 2 de dezembro ou seguramente aquele dia nunca 24, sabes? Aquela cena. Abençoada astrologia. Pá, meu filho, é a coisa mais importante da minha vida. A astrologia salvou. Porque o miúdo não ia aguentar até 20 e tal. Não ia. E a pessoa, É, pá, nós não percebemos nada. E eu fui para a escola, eu estive numa escola de gravidez. Mas mesmo assim, não percebemos nada. As grávidas não percebem nada. Não. é. Foi de facto. Foi o nascimento e as natividades Pois juntas. foi, pois foi. Foi o Né? máximo, olha, eu adorei de facto. E vou olhar para o mapa dele de maneira diferente agora. Vou assim. E agora faz lá a mensagem. Ainda não fizeste, para não? Para os astrolovers do mundo. Sim, astrolovers do mundo, uma Toda a mensagem para gente os te ouve, astrolovers. toda a gente te ouve e que gosta da astrologia, mas não percebe muito. Porque os outros já estão Uhum, conquistados, não é? É mais para essas pessoas que são sim, curiosas, não é? Qual é a mensagem que tens para elas? sim. Eu acho que sempre que eu fico, acho que em dúvida, assim, né, do que dizer sobre astrologia, eu preciso de fato voltar e pensar como será que a gente chegou nesse tanto de coisa que hoje a gente está falando? Marte na 6, Marte em Aquário, Lua em Peixes, Lua Sim, em Gêmeos. sim. Então, eu acho mesmo que talvez uma coisa muito simples para quem gosta de astrologia, mas muito valiosa e muito rica, seja a de desenvolver uma percepção, olhar para o céu, né? Olhar para o céu, olhar para a lua, ver que horas que ela nasce, se tem ali uma condição, né? Quando que ela nasce, e depois quando ela está cheia, que horas que ela nasce, o que está acontecendo, porque eu acredito mesmo que as nossas referências que são planetas, estrelas fixas, né, que é o universo, é um mundo muito grande mesmo, né, e muito cheio de possibilidades. E a astrologia é uma parte disso, na verdade, né, de todo esse mistério, de toda essa beleza, assim. Então, para as pessoas que são apaixonadas, né, e gostariam de se aprofundar e de ter a astrologia mais próxima, né, eu acho que é olhar para os ciclos da Lua já são muito ricos, Muito. a observação das estrelas, né, olhar para o céu. Acho que isso é o mais. E lembrar que tudo é muito grande, né? Tudo é muito imenso, tudo é muito Olha, e agora grande. ontem foram a Marte com robôs, não é? Pois é, com a Lua conjunta a Marte, né? Tá Não giro. é incrível? É incrível, incrível. É. É Eu acho que tem incrível, é essas incrível. coisas assim. Eu sempre gosto muito de ouvir os astrônomos falando sobre o céu, porque o encanto e a imensidão e a possibilidade de que exista vida é quase tão irreal quanto as coisas esquisitas que a gente, como astrólogo, fica falando, né? Tu achas que é É um, irreal? Eu não acho. não, quero dizer, é um exercício de imaginação, mesmo que seja Sim, de um sim, astrônomo sim, e sim, não de um sim. astro... É muito grande, assim, né? É. Então, eu acho que é esse sentimento de, de encantamento mesmo, né? Eu acho que não tem astrologia, oráculo
sem o encantamento e sem a magia mesmo, assim. E eu acho que o céu é imperativo, né? Assim, É. um pôr do sol, uma lua cheia, eles imediatamente lembram a gente de alguma dessas coisas que eu acho que a gente no fundo sabe, né? Eu estou É completamente isso, apaixonada pelas estrelas fixas. Estou completamente. E agora esta coisa com a maravilhoso. Filipa obriga-me a estudar, sabes? Para a gente fazer live sobre isso, uma vez por mês temos que estudar. Então é tão Sim, giro, porque no fundo quem ganha sou eu, não é? Porque para eu fazer tenho que estudar e não há nada melhor para aprender do que ensinar e falar sobre isso, não é? é, Então eu é estou completamente impressionante. fascinada com o estrela. E o mais irónico, olha, Mariana, fizemos uma live sobre a Áquila. Falei e disse, ai, Filipe, Ana, realmente não estou a ver ninguém que eu conheça tem estas. Também não vi muito, confesso, não é? Quem é que tem Aham. a Áquila? O meu pai. Ah. O meu Ah, pai! não Esse, estou a ver. esse dia é que fui ao mapa! O meu pai! Sol e Aquário, Sim. completamente ali e tal. Acho que é 2 de Aquário, né? Eu já sei de cor. O outro que a gente conhece é Aham. 15 de Capricórnio, se não me engano. O A primeiro, Lira? Era Vega? a Lira Vega. Aham. E agora eu já começo, é ótimo, é maravilhoso. Fica, eu É aprendo, é incrível. ótimo. Sim. É Quando fantástico. chegar na Castor, Nós aí eu estamos a fazer, vou. nós escolhemos um por cada mês, estás a ver? Estamos a De fazer cada assim, signo? assim, no solar do mês, sim. Estamos a fazer assim, Uhum. porque assim apanhamos também o espírito daquele mês, estás a ver? E depois vamos Uhum. continuar, se correr bem, né? E estamos a Claro. fazer também a Astroluz ou Famosos, que eu adoro. A Filipe é maravilhosa. E o que eu estava a dizer à Filipe, tu estiveste comigo nessa jornada há 2 anos, na minha turma. Ela está em Guimarães. Só que ela era muito caladinha, sabes? Eu escorpião, se não me engano. Pá, Caladinha e muito espertinha. muito. E como é que eu dei conta dela? O João. O João pediu-me para mandar um lunário para ela. O João pediu-me para mandar o Sim. casino para ela. O João pediu-me para mandar não sei o quê para ela. E eu, por causa disso, tive de falar muitas vezes com ela. Foi por isso que eu falei com Sim. ela. Porque ela nas aulas muda, quase, não é? Bem, é falar É. com ela. Depois convidei para esta entrevista, não é? E você é falante, né, Alexandra? Nas aulas. Ah, eu falo, então em Sagitário sou uma Tudo que a espalhabraça. Felipe é quietinha, Alexandra. Pois, eu sou falante, exatamente. Mas ela não, então só travei mais agora por causa das ofertas do João no correio, não é? Que sou eu que sou delivery, Pai Natal, Sim, Saturnália. E pronto, foi ótimo, ótimo, estou a adorar, estou a adorar. que Ela legal. diz que eu faço espovitá-la, sabes? Porque para mim é tudo natural, vamos falar, bora lá, porque não? Não é? Claro, é maravilhoso. É ótimo, ótimo, ótimo. E estamos cheios de projetos. Vamos lançar agora no novo ano astrológico. Vais ver, vai ser ótimo, vai ser giríssimo. Ela é ótima. E Uhul, foi a que lindo. Saturnália que me ofereceu a Filipa, não é? Tal como a Júlia, não é? Ela é ótima, ela é É. fabulosa. E chama-se Sirius. Eu já tive um espaço Sirius onde eu fazia astrologia. É muito giro. Projeto Sirius, eu vi. Tá muito lindo, muito, muito Esse é o bonito o dela, mas trabalho eu tive uma também. loja. Eu... Ah, Eu tive uau! uma loja que se chamava Sirius, Espaço Sirius. Olha só. É onde eu fazia, vê lá a coincidência. Aliás, foi lá que eu fiz as jornadas astrológicas do outono de 2018, no, dia a seguir, no ano a seguir ao teu. Ah, Foi lá entendi. que eu fiz e depois de Aham. 2019 correu mal, ninguém se inscreveu, queria trazer o Froley. Pá, correu muito a mal, foi muito chato, tive que cancelar. Tive 3 ou 4 inscrições, não dava. E depois foi Aham. 2020, não é? Que é o que se vê. O que Mas se viu, o que se viu. 2022, Júpiter em Peixes, a gente vai, ó, Vamos a Salamanca, Mariana. Salamanca. Vamos à tá. sala onde foi dada a última aula de astrologia, acho que é na Europa, pelo que disse o Fernando Guimarães, que também é Que astrólogo. maravilhoso isso. Eu quero organizar com ele, vocês Uau. vêm todos e vamos a Salamanca. E no autocarro, convido um de vocês a dar uma palestra, uma aula, enquanto a malta está a ir para Salamanca, porque ainda é um bocadinho longe, não é? De Lisboa. Maravilhoso. Já vou fazer igual da outra Tem que ver vez. se começo mesmo sabes, mesmo a lançar isso, tenho que lançar isso. Ainda não fiz isso, mas é Uhum. para 2022, estava a ver se o vírus passava. Porque senão as pessoas vão pensar, esta Sim, coitadinha está na maionese, não é? 2022 e ela acha que já não há vírus. É que com o vírus por aí não sim. consigo, não é? Tem que ser sem vírus. Mas acho que em Sim, sim. 2022, Mas acho que em 2022 partiu Salamanca.
É isso. E vocês vêm Maravilhoso, cá. adorei. Vocês vêm cá, vocês vêm cá. Olha, Mariana, foi Sim, maravilhoso. Eu ficava aqui a falar contigo a noite toda, mas é uma maluquice porque sim, a é gente está com tarde. saudade. É. Eu agora vou fazer mundana, porque eu acabei por não fazer esse, faltei uma aula, então o João achou por bem a repetir. Vou fazer mundana, não sei se és tu, se é o João. Acho que é o Márcio. João, é o João. Ah, Eu ainda não me atrevo a mudando. ok. Mas sim, eu também tenho saudades. Adorei as aulas, adorei as tuas aulas, achei o máximo. Sim. Se Eu bem que é uma agradeço muito maluquice, foi uma também. maluquice aqui na hora do almoço, né? Aqui em Lisboa era a hora do almoço, tipo 2 da tarde, uma maluquice, Uhum, era maluca. Lá era 10, né? Aí era 10, sim. para o verão. Aqui é 10 horas da manhã. Cá era a mesma hora do almoço, vai despachar, tem aula agora! No Todo sábado com a mundo. família, foi uma mega loucura, mas foi muito giro, foi muito giro, muito giro, muito giro. Sim. Sim. Mas obrigada, Alexandra, Nada, também pelo obrigada, eu convite, pela adorei, foi tão conversa. bom. Vai ficar Nos gravado, sim. vemos. Vai ficar gravado e depois podes pôr onde tu quiseres. Obrigada, muitos Então tá beijinhos bom. e até breve. Bom encontro com a Júlia, sexta Vamos que fazer um vem. intercâmbio. Tá bem, vai ser ótimo, Júlia, vai ser ótimo. Vou fazer as Tchau, nossas tchau. informações, vou continuar a novela. E Ótima como é que foi novelinha. quando encontraste a Mariana? Beijinhos, boa noite. Beijinhos. Beijos, tchau, Beijinho, tchau. beijinho, beijinho.